Boa noite, galera! Terceira aula, terceira sessão, assim que eu gosto. Entrei, a galera já tá no ponto. A galera tá a postos já. Que legal! Show de bola, tô muito animado para essa aula. Nossa terceira sessão online, coaching dobro. Olha isso! Que legal, hein? Espero que vocês estejam gostando bastante do nosso processo, da nossa semana da produtividade. Escreve aí no bate-papo se você já está conosco aqui, se você está aqui desde segunda-feira. Estamos exatamente na metade, ainda falta mais 2 dias pela frente. Olha a minha galera aí. Que legal, muito bom ter vocês aqui. Tem gente entrando comigo às 7 da manhã, tem gente entrando comigo agora. Isso aí, 12 horas no ar com o Scott e com o Alex. Que legal, tá sendo muito bacana, muito feliz com os resultados. Acabei de dar uma passada lá de olho no nosso bate-papo, nosso chat. A galera tá interagindo, a galera tá escrevendo, tá batendo papo lá, tá tirando dúvida, tá consumindo os conteúdos. Viu que eu coloquei lá hoje um e-book sobre hábitos? Quem pegou o e-book sobre hábitos? Escreve aí. Quem é que pegou um e-book sobre hábitos? Coloquei lá, bem bacana. Então, desde segunda-feira, que legal. Aonde vocês estão aí? Tá frio? Aqui tá frio pra caramba. Aí eu tô todo encapotadinho aqui. Mas vamos lá. Isso não faz com que... Está frio na temperatura, mas o coração está quente. É isso aí. Olha aí, galera. Tá pegando, hein? Então, vocês já tiveram a nossa apostila da semana da... Cadê minha apostila aqui? Peraí que eu vou pegar... Olha lá, estamos preenchendo o nosso manualzinho aí, que legal. Aí já tem um e-book de crenças, um e-book de hábitos. Será que amanhã vai chegar um e-book de gestão do tempo? Será que amanhã a gente vai mandar mais material? Será que esse grupo vai ficar cada vez mais quente? Recife não tá não, é verdade, aí tá calor. Mas aqui tem feito um dia agradável, mas vamos que vamos, né? Olha aí a galera da Companhia do Ar, mais uma escola parceira aí, mais uma escola que eu já tive o prazer de conhecer, de dar aulas, de ir até a sede. Olha meu amigo Bruno aí, Brunão, tô junto com você, irmão, tô junto com você. Vamos lá, boa noite a todos, a galera chegando aí, acabou de sair da aula de inglês, já veio direto pra cá. É isso aí, olha aí, o Alex entrou na parada, vamos chamar ele aí. Cadê você, Alex? Cadê você? Vamos lá. Cadê? Aqui. Fala aí, meu pequeno grande homem. O que você traz para nós na nossa terceira sessão de coach online, o coaching dobro, é a primeira vez que a gente tem um coaching dobro, né? Que legal. Geralmente tem alguém apresentando uma live, entrevistando alguém, mas 2 coaches simultaneamente arrancando o couro de vocês. Esta é a primeira vez. Quantas primeiras vezes eu tenho a oportunidade de compartilhar. E aí, Alex, beleza? E aí, Scott, tudo bem? Tudo bem. Estou dizendo para eles que a gente tem mania de ser sempre o primeiro, né? A criar as coisas, né? Criatividade aqui brota, né? Quando alguém Graças a pensa em Deus. fazer alguma coisa, a gente já cria novo. E assim a gente vai se alimentando, né? Em relação aí a mais uma aula, mais uma sessão online. Como é que você está, Alex? Tô bem, graças a Deus, Scott. E você, como é que você tá? Bem, trabalhando muito. Eu falei pro Carlos hoje aqui, eu entro nesse escritório aqui 9 horas da manhã, 8h30 da manhã, e quando eu vejo já é 7 horas da noite, hora de fazer live já. O dia tá passando, amanhã já é quinta-feira, cara. É verdade mesmo, estamos chegando aí Produtividade na veia. a metade do nosso caminho agora já, hein? Chegamos exatamente hoje na metade. Deixa eu só encaixar Não, eu tô meu muito celular feliz, direito cara. Tô aqui. muito feliz porque nasceu mais um filho da Melhorando Pessoas hoje. Amanhã eu vou divulgar. Nasceu mais Que um legal. filhinho. E aí a gente aproveita para criar enquanto a gente tá aqui, né? Vamos É lá. isso mesmo, Scott. É isso mesmo. Estou muito contente, tenho visto lá, pessoal, tenho acompanhado bastante o chat. Vi agora de pouco, vocês colocaram alguns livros lá, muito bom mesmo. Olha quanta energia a gente gerou essa semana, quanta coisa acontecendo, né? Eu vou arrumar meu computador aqui, porque eu gosto de ter a apostila aberta aqui. Aí, eu tô ajustando aqui o tripé também.
Agora sim, agora sim. Minha amiga Cris acabou de fazer uma live lá com o professor Sacha. Tava linda lá na live, agora já está conosco aqui. Show de bola. Essa é parceiraça de Salvador, direto para o mundo, garota. Muito bem. E aí, galera, como é que tá a semana de vocês? As metas já estão sentindo um pouquinho dessas metas desenvolvendo? Já estão sentindo um pouquinho desse processo acontecendo? Como é que foi? Escreve no bate-papo aí, que a gente tem surpresa hoje, hein? Tem surpresa hoje, tem surpresa amanhã e tem muito mais surpresa na sexta-feira. Pode ter certeza disso. A gente vai sempre alimentar esse grupo vai existir. Conforme prometido, né? Nós já tiramos a primeira live e a segunda live lá do ar, do GTV. Porque foi prometido, palavra dada, palavra honrada. Deixei hoje até umas 2 horas da tarde. Entrei lá e, pimba, excluída a gorduchinha. Quem pegou, pegou. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, lamentavelmente, vai esperar a próxima semana da produtividade. Mas a gente tem que valorizar quem está aqui, quem fez o compromisso de estar aqui com a gente, ao vivo e a cores. Não é, Alex? Olha, tem 3 pontos que para mim aqui são importantíssimos em termos de reconhecimento do feedback de vocês. Estarem com a gente nas lives, estarem no grupo e principalmente estarem no chat. Porque as interações maiores acontecem no chat. Nós temos 210 pessoas dentro do grupo e apenas 78 no chat. Então, se você não entrou no chat ainda, entra lá. Lá é o lugar que a gente responde, tira dúvida, coloca alguns comentários extras. O grupo mesmo, gente, é só o material complementar, as videoaulas que eu faço para reforçar, mas a coisa mesmo acontece ali. Então, você que está ali com a gente, que está no chat, que está compartilhando, olha, seja muito bem-vindo. Hoje vai ter uma surpresa, né, Scott? A live do Alex travou um pouquinho aí. Vamos entender que para entrar no chat, para quem não está acostumado com o Telegram ainda, lá onde você olha as coisas que eu e o Alex postamos, que somos os administradores do grupo, né? A gente, lá embaixo no rodapé, tem um negocinho escrito conversar. Eu só abre o chat para você quando você clica no conversar. Então, presta atenção se você já entrou no chat. Tem um monte de coisa legal lá. E sabe o que é mais bacana dessa ferramenta do Telegram? Se você entrar agora, você consegue ver todo o histórico do passado. Diferentemente do WhatsApp. O WhatsApp, quando você entrava num grupo novo, você não tinha acesso ao que a galera já tinha conversado. Então o Telegram veio para derrubar esses grupos do WhatsApp. Tanto é que na Melhorando Pessoas a gente acabou com todos os grupos, deletamos todos os grupos e trouxemos todo mundo para o Telegram. Já somos mais de 1.400 pessoas lá no nosso grupo, no Dicas do Scott. E aqui somos mais de 200 pessoas empolgados aí com a Semana da Produtividade. Vamos lá, Alex. O que a gente vai falar hoje? Bom, vamos lá. Pode ter acontecido de você ter recebido um arquivo da tua apostila, onde a seção 3 ela está repetindo planejamento e hábitos. Mas hoje a questão aqui... Tá dando uma travadinha na sua internet aí, Alex. Galera, dá um feedback pra gente. Escreve pra gente se vocês estão... Se tá travando pra vocês a do Alex, se tá travando só a minha. Número 1, só a minha. Número 2, só a do Alex. Se colocar os dois, aí eu sei que das duas travando. Beleza. Coloquei o meu 4G que fica melhor. Então tá bom. Manda bala, Alex. Então, nós ontem adiantamos uma ferramenta que foi a tríade do tempo. Né? Por quê? Porque quando a gente ontem começou a falar sobre a questão de valorização, sobre a questão de autoconhecimento, de relacionamentos, a gente percebeu que isso gerou muito interesse em vocês. E como hoje a questão é valorização do tempo, gente, é uma coisa assim, muito uma coisa conecta a outra, né? Se a gente está ali valorizando o nosso tempo, então obviamente isso representa que eu estou valorizando as minhas ações e as minhas decisões. Então tem muito a ver com autoconhecimento, tem muito a ver com você saber verdadeiramente o quanto você valoriza a si mesmo. Porque a partir do momento em que você começa a observar para si mesmo, realmente com carinho, com a atenção que você merece ter, você começa a priorizar as suas ações. Legal, legal. Boa noite aí, professor Sacha. Tamo junto na live aí. Tava lá vendo a sua, agora você aqui. Obrigado a galera da escola Companhia do Ar. Tem gente aí também. Vamos que vamos. Galera, vamos entender que isso é um processo. A Semana da Produtividade, ela nasceu da ideia da gente contar a nossa história. A gente foi entendendo que a galera estava assim, né, interagindo com a gente. A gente criou essa semana praticamente na sexta-feira. Aí saiu todo o final de semana para ter, né? Organizando isso, montamos um material com todo carinho para vocês, montamos um grupo no Telegram,
No domingo fizemos uma live ensinando como ia ser a semana, falando do projeto. Segunda-feira a gente teve a sessão online com 1h40 de crenças. Ontem nós tivemos outra 1h40, que eu estou chamando de coaching em dobro, né? Primeira vez que tem um coaching em dobro, né? Também falando sobre hábitos e planejamento. Tinha tarefinhas de casa, tinha perguntinhas para responder. Olha o movimento que a gente estava fazendo. Para quem estava parado, para quem não estava fazendo nada, para quem estava desanimado, nós já estamos fazendo um movimento muito grande. E agora a gente vai falar da gestão do tempo e tem tudo a ver também depois com a autovalorização. Porque se a gente não valoriza o nosso tempo, a gente não valoriza a nossa vida, não valoriza nossas experiências, não valoriza nossos objetivos, nossas metas. Então, o tempo é aquilo que existe de mais democrático no planeta. Não volta, não volta. Passou, já era. Só daqui para frente. É bem isso mesmo, Scott. E tem uma coisa legal, pessoal, uma notícia boa para vocês. Nós ficamos muito animados, estamos muito animados com a interação de vocês, com a participação de vocês. E a gente fica aqui quebrando a cabeça, porque a ideia não é só vir aqui, fazer um bate-papo, enfim. A ideia é realmente gerar resultados, agregar mesmo para você poder te auxiliar da melhor forma possível. É sempre um caminho de duas mãos, né? A gente entrega de um lado, você tem que recolher de outro. Então, hoje nós tivemos a ideia, quando ao final da nossa live nós perguntarmos para você o porquê que valeu a pena, qual a sua aprendizagem da live, hoje a gente vai fazer diferente. Hoje você vai colocar lá no chat do Telegram, você vai responder lá para nós, e aí, dentre as pessoas que responderam, nós vamos pegar aquele, vamos nomear, né? Você foi colocando, vai ter lá o primeiro, o segundo, o terceiro, e a gente vai fazer um sorteio naqueles aplicativos digitais, e a pessoa que for sorteada vai ganhar uma sessão online presencial, uma comigo e uma com o Scott. Então hoje, quinta e sexta, olha só, hein? Então, é a oportunidade. Eu vou desafiar mais ainda, Alex. Eu vou fazer um desafio maior ainda, porque o pau aqui tem que comer, a chinela tem que comer. Não é só escrever, não. Grava um videozinho, isso mesmo. Um videozinho de 1 minuto. Por que que tá valendo a pena fazer essa semana da produtividade? Grava um videozinho, um selfie vídeo. Já vai treinando os vídeos aí. Posta lá, que a gente vai fazer o sorteio. Vamos combinar o horário, Alex? Amanhã, meio-dia, mais ou menos? Não, a gente faz ao contrário. A gente faz agora, a partir do momento que terminar a sessão, a gente dá uma horinha aí, mais ou menos até das 10 às 11, para pegar o time, então, entendeu? Então fechado. A hora que acabar aqui, grava um videozinho. Por que tá valendo a pena ficar com a gente na Semana da Produtividade? O Alex, que é o coruja aqui do casal, vai fazer o sorteio para vocês. Eu já vou estar me recolhendo, porque eu sou, de manhã cedo é a galinha, né? Eu sou o galo, né? Que acorda cedo, né? Então você é coruja, eu sou o galo. Aí eu vou ver de manhã cedo quem ganhou, e aí a gente vai atender essa galera aí no Vasco, pra galera já sentir o que é uma sessão de coaching mesmo. Que legal. Olha, me fala uma coisa, é só uma dúvida. Eles conseguem postar vídeos no chat? Consegue. É só gravar e colar igual um arquivo, igual normal. qualquer coisa. Então, perfeito. Porque eu tinha tido essa ideia também, mas eu achei que não dava para ser que só áudio no chat lá. Não, dá sim. Pode Beleza, ser. então, estamos marcado aqui. Terminou aí, já vai anotando, tá? O que foi sentido, porque aí a gente vai, conectar e vamos fazer essa semana realmente cada vez mais produtiva. Bom, e tem mais uma surpresinha. vai ter mais uma surpresa, é verdade mesmo. Gente, eu acho que é muito legal esse movimento mesmo, muito legal essa energia que a gente está compartilhando aqui. Digo realmente a volta também de vocês, o grupo, a interação, compartilhando material, o pessoal auxiliando a gente aqui, eu vejo que vocês se ajudam lá. Olha, fantástico mesmo isso. Nós falamos bastante ontem sobre a questão do tempo, vocês fizeram a ferramenta da tríade do tempo, eu coloquei lá no grupo, né, o vídeo explicando um pouquinho de cada ferramenta, e agora eu acho que você já tem mais clareza para saber o que você estava fazendo com o teu tempo, sabe? Porque agora, Alex, agora é a hora da galera escancarar o diagnóstico. Sabe quando a gente vai no médico, o cara pega o raio-x assim e fala, você tá todo lascado. Agora é a hora de vocês escreverem no bate-papo aí quantos % deu de cada um, né? Então, mesmo. Escreve lá, por exemplo, 30% U, que é de urgência, 20% de C, circunstancial, e 15% de I, importante. Compartilha com a gente aí o resultado, porque agora é a hora de mostrar, de provar. Se realmente você fez a ferramenta, você não está aqui papando bola, comendo bronha, vamos lá. Escreve aí o resultado aí, enquanto a gente vai conversando com vocês, a importância dessa ferramenta. O que ela traz, Alex?
Qual a importância de você interpretar essa ferramenta? Bom, vale aqui ressaltar que essa ferramenta é uma ferramenta que foi tirada do livro do Christian Barbosa, Tríade do Tempo, né? Tem o audiolivro lá no YouTube, tem e-book, então busquem mais informação, quanto mais você conectar as informações, melhores. E, bom, vamos pensar que o maior relógio do mundo é a própria Terra. Né? A gente mede o tempo por ciclos, a gente não conseguiria medir o tempo por nada que não se repita. Então, a gente diz até no nível mais profundo, Scott, que o tempo, na verdade, é uma metáfora. Por quê? Porque, na verdade, só existe o presente. Né? A gente tem o futuro, falamos isso ontem, é uma imaginação, passado é uma lembrança, está lá na videoaula, mas quando eu começo a observar esse aspecto, eu preciso perceber que quanto mais eu estiver desconectado do tempo presente, mais eu estou vivendo na ansiedade ou na culpa. Né? Gente, não dá mais para ficar naquela coisa de antigamente os tempos eram bons. O tempo bom na sua vida é aquilo que você faz ser bom. Né? Até eu não lembro se eu vou lembrar dos números aqui, mas a psicologia positiva ela tem um estudo, Scott, da felicidade, e ela coloca assim que, se eu não estou enganado, 40% da nossa felicidade vem do nosso DNA, né? Ela tem uma genética envolvida, se eu não estou enganado, 10% são as circunstâncias e aí 50% são as nossas escolhas. Cara, olha que poderoso isso. Porque a pessoa, muitas vezes, a gente mesmo, às vezes, acaba falando que é por conta das circunstâncias que a gente não está conseguindo conquistar resultados, quando, na verdade, isso tem muito mais a ver com a decisão do que com o que está acontecendo. Gente, o que está acontecendo só está acontecendo. O que importa é como você percebe esse acontecimento. Então, eu acho que hoje a gente vai fazer, quando terminar a nossa sessão aqui, a ferramenta de valores, vai levantar os seus valores. Lembra? A gente falou sobre crenças, crença é permissão, valor é motivação. Então, se você sabe quais são os valores que norteiam a sua vida, você tem muito mais chance de conseguir ter resultados positivos. E agora a gente percebe que dentro dessa dimensão do tempo, você consegue observar de uma outra maneira esta metáfora, vamos dizer assim, só para você encaixar numa sequência quais são aquelas ações que direcionam você a conseguir manter constantemente a criação de si mesmo. Porque tempo é vida. Na psicologia positiva eles falam isso, tempo é vida. Então quando você fala assim, não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para me divertir, não tenho tempo para o hobby, troca a palavra. Você não está vivendo. Não está vivendo. Não está vivendo mesmo. Você está num ponto mais ou menos de sobrevivência. É interessante, Alex, porque a galera quando chega até a gente, né, de uma certa forma, e eu quero muito um processo, eu quero muito uma entrevista, eu quero muito ter um aumento de salário, eu quero muito, e aí ansiedade. Só projeta lá na frente, e sofre com isso. Aí muitas vezes ela fica remoendo o passado. Ah, mas não deu certo. Ah, mas eu fui e não deu certo. Ah, mas eu tentei e não aconteceu. Mas lá naquela outra empresa, lá na época lá atrás, e fica se culpando, fica se remoendo. Só que enquanto eu estou usando, vamos imaginar que a nossa mente não consegue fazer os 3 tempos ao mesmo tempo. É uma escolha. Ou eu escolho pensar lá no futuro, quando acontecer, ou eu escolho ficar lembrando do passado, o que aconteceu, ou eu consigo determinar que eu escolho fazer agora no presente. Não tem como viver os 3 tempos simultaneamente. Não cabe no mesmo momento. É lei da física, não cabe. Ou você escolhe o futuro, ansiedade, não dá para saber o que vai acontecer. Ou você escolhe o passado, fica remoendo. Ou você escolhe o presente. Só que se não fizer no presente, não tem futuro. E aí amanhã virou passado. Olha que simples. É isso mesmo. Eu gosto muito, Scott, de fazer alguns estudos mais na área da física quântica, na parte da mecânica quântica. E eles têm uma teoria que é bem interessante, que eles falam assim, tudo que vai manifestar na sua vida depende de 2 palavras, possibilidades e probabilidades. E é interessante a gente pensar nisso de probabilidades e possibilidades. Por quê? Porque possibilidades de conquista, Scott, nós temos. Eu, você, todos nós que estamos aqui, vamos trazer uma ideia aqui. Ah, nós queremos ser milionários. Todos nós temos essa possibilidade. Agora aqui entra uma coisa muito importante. O quanto as suas ações potencializam as probabilidades. Vamos trazer, por exemplo, mais mensurável? Porque você vai perceber que você está fazendo uma escolha todo o tempo. Isso é muito importante. Porque quando você não tem consciência da tua escolha, você começa a se sentir culpado. Então, vamos pensar aqui a saúde. Se toda escolha é uma renúncia, se a todo tempo eu estou escolhendo, seja conscientemente ou inconscientemente, então, se eu quero realmente ter uma boa saúde, eu estou gerando ações que favorecem... Peraí, Alex, deu uma travadinha aí. Voltou aí? Voltou aí, Alex. Deu uma travadinha aí. Então,
Rebobina a Então, fita. vamos lá. Então, se eu quero, por exemplo, desenvolver um novo resultado na minha vida, eu tenho que pensar assim, por exemplo, eu quero ser uma pessoa saudável na minha terceira idade. Tá bom. Quais ações que eu estou fazendo hoje que aumentam as probabilidades disso acontecer? Porque se eu paro para pensar que todo tempo eu estou aumentando probabilidades de alguma coisa acontecer, quanto menos consciente de mim mesmo eu estiver, mais eu estou criando probabilidades de ter problemas. Porque se eu não tomo nenhuma decisão, já é tomar uma decisão, Scott. Então é claro que E se eu não cuido da minha saúde, que probabilidade que eu estou aumentando para a minha terceira idade para lá para frente? como é que eu vou chegar? Como é que eu vou me aposentar? Vamos dizer assim, temos de aposentar, não um fato financeiro falando, né? Parar de trabalhar com saúde para poder. Pessoal, quantos de nós já não ouvimos nossos pais, os nossos avós dizer que trabalharam uma vida inteira, economizaram uma vida inteira para juntar dinheiro para quando se aposentasse fosse viajar? E aí, de repente, a hora que se aposentou, não tinha mais saúde, não tinha condição, usou todo o dinheiro que juntou para comprar remédio, para fazer tratamento. Então, percebe? É isso São mesmo. escolhas. É Deixaram de isso viver um mesmo. monte de coisa, deixaram de aproveitar a vida, talvez deixaram de fazer um passeio, talvez. Então, foram escolhas. E Foram agora? escolhas. Quando eu for. A gente já ouviu muito isso, né, Alex? Quando eu for comissário, eu vou ser feliz. Não foi? Já ouviu isso? Oh, quantas e quantas vezes, né, Scott? E o que que é mais esquisito falando sobre isso? Porque muitas vezes que a gente ouviu isso, não foi o que aconteceu. Né? Muitas vezes não foi. Por quê? Exatamente. A gente fala também, em algum momento eu vou trazer aqui para vocês os 7 níveis de autodesenvolvimento, e aí a gente fala muito sobre a questão do universo interno e do universo externo. A sua felicidade ela não pode estar agregada a nada que está externo, porque tudo que está externo é mutável. As coisas mudam, é um paradoxo. A única coisa que não muda é que tudo muda. Então, se eu não estiver pronto para fazer essa flexibilidade, essa resiliência com as mudanças que vão acontecendo, eu sempre fico preso numa situação específica. O que dá conecta um exemplo, Scott, de algo que faz muito sentido para a nossa parte de valores agora. É muito comum, por exemplo, às vezes eu atendo 95%, não, 90% do meu público são mulheres. E muitas vezes a gente trabalha a questão de relacionamentos, de autoconhecimento. Então, às vezes eu recebo mulheres lindas, maravilhosas, só que têm dificuldade com relações, elas não conseguem se manter muito bem, ou então estão um pouquinho perdidas com relação à autovalorização. E o que acontece? A gente vai seguindo nas sessões, Scott. Eu sempre oriento, quando a pessoa está solteira e ela começa a fazer um processo de coaching, eu sempre oriento a ela, dar esse tempo para ela mesma. Tá? Eu falo para ela, olha, aguenta um pouquinho, procura passar esses 2 meses focando só em você, porque depois você vai entender o que, que isso significa. Mas às vezes isso não acontece. Então eu lembro que eu tive uma cliente há uns anos atrás, ela era comissária da Avianca. E ela veio vindo nas sessões assim, mais ou menos. Pô, de repente, de uma sessão para outra, ela teve um up, Scott. A coisa começou a acontecer, estou me cuidando, vinha até mais bonita para a sessão, mais produzida e tal. Querida pessoa, o que, que aconteceu, né? De repente algo está diferente. Ah, então, você não queria dizer, mas sabe o que, que é? Eu comecei a namorar. Pô, legal. Mas aqui vai estar o exemplo que eu quero dizer. Só que essa mudança que ela estava fazendo não era por ela, era pela Não era relação. para ela, era para o Exato. outro. Não era para É dentro, era para isso. fora. Totalmente, Scott. E aí o que acontece? Durante o próprio processo, olha, estamos falando de 2 meses, hein? Ela teve problemas na relação e decaiu. Então, E aí eu olha não me como é arrumo louco isso. mais. Aí eu me arrumava para quem? Eu me arrumava para mim, eu me arrumo para mim, para eu me sentir melhor, ou eu tenho que me arrumar para o outro? E aí, umas vezes eu tenho um parceiro, uma parceira que não me elogia, que não me percebe, que de repente não presta atenção, e aí simplesmente acaba tudo, não tem mais graça. Por quê? Porque eu estou preocupado com o que o outro vai falar de mim e não com o que eu estou sentindo de mim. É isso mesmo, Scott. Por isso que é muito importante, porque quando a gente começa a estudar mais profundamente relacionamentos, a gente entende que o relacionamento ele também tem um paradoxo. E o paradoxo das relações humanas é o seguinte: eu não preciso de ninguém para ser quem eu sou, mas sem as pessoas eu não sou ninguém. Olha que louco isso. Então, como é que funciona isso aí? É como se, por exemplo, eu vou de repente, imagina que eu pegue assim
grande parte dos livros publicados sobre coaches que existem no mundo, e eu pegue todos esses livros e me tranque numa caverna e fique lá uns 20 anos estudando esses livros. Para mim, 20 anos depois, dentro de uma caverna, eu sou um excelente coach, porque eu estudei pra caramba. Só que, para que eu tenha uma evidência dessa criação de mim mesmo, eu preciso ter uma interação com o outro para que eu consiga gerar um resultado e evidencie realmente aquilo que eu criei de mim mesmo. Ou seja, Aprender eu não, fazendo. eu não precisava do outro para me construir, mas é exatamente na interação do meu conteúdo com o outro que eu me revelo. E aqui é que começa o processo da autovalorização. Porque se eu começo a perceber, gente, é uma coisa simples. Pensa se você, de repente, você está solteiro ou você está solteira. Pensa se você conhece uma pessoa super de boa, é uma pessoa que está conquistando as coisas na vida dela, ela está se organizando, ela tem um estilo de vida saudável, ela é uma pessoa mais positiva, ela realmente é uma pessoa que tem planos, que tem objetivos. Gente, você não ia querer ficar com uma pessoa dessa? Então, olha que interessante, porque quando a gente fala de autovalorização de relacionamentos, se você começar a compreender que a melhor relação da sua vida e a mais importante é a que você tem consigo mesmo, você começa a se criar, você começa a dedicar energia e tempo para a sua vida e naturalmente as coisas acontecem. Você não falou antes, Scott? Nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. E aí eu brinco com as pessoas e falo assim, falo para as meninas, gente, você não quer encontrar um príncipe? Quero. Mas se você for no lugar que só tem sapo, você só vai encontrar sapo. Mas se você vai num lugar que só tem sapo, olha, desculpa, eu acho que você ainda é uma sapa. E tá tudo bem com isso, porque todos nós podemos fazer o processo de mudança, né? Então, Coche. tipo isso mesmo, porque caramba, você acha que eu vou encontrar um príncipe da minha vida, a princesa da minha vida, uma pessoa maravilhosa, por exemplo, num boteco? Não tenho nada contra o boteco, não é isso. Cada momento é um momento, mas observa os seus hábitos, costumes e Não, lugares. Porque, né? é interessante, Alex, porque, primeiro, se eu me conheço, teoricamente, é claro que a gente fala, os opostos se atraem. Sim, os opostos se atraem, mas também eles se repelem. Então, em algum momento, eu preciso me conhecer, porque, teoricamente, eu preciso buscar relacionamentos. Não estou nem falando de relacionamento amoroso, estou falando de amigos também, de trabalho, porque está tudo ligado com valores que a gente vai falar amanhã. Se eu não me encaixo nos valores daquela corporação, eu vou sofrer a curto prazo. Mas se eu não me conheço, é por isso que a gente brinca assim, mas a mãe fala, menina, você tem um dedo podre para homem, hein? Ou para o homem, né? Menino, por que você tem dedo podre para menina? Porque se eu não me conheço, eu vou testando de tudo, de qualquer jeito. O que vai caindo na rede é peixe. E aí a probabilidade de eu errar mais é maior. Agora, quando eu me conheço, eu vou começar a ir em lugares, frequentar, ter conversas direcionadas àquilo que me faz bem, não aquilo que me faz mal. Sem contar que a gente ainda tem que passar por um período probatório, onde as pessoas usam máscaras por um período de tempo para conquistar outras pessoas. E depois a máscara cai. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. Só complementando 2 comentários aqui, a Lígia falou, sim, Lígia, eu tenho um vídeo lá no canal do Depende de Nós sobre possibilidades e probabilidades. E Paloma, legal a caneca, né? Eu ganhei de um trabalho que eu fiz numa empresa, na formatura eles estamparam a minha foto aqui. Scott, o que você trouxe aí é muito importante, sabe por quê? Porque a gente começa a pensar nessa divisão e vamos pensar assim, no universo físico, nós precisamos da dualidade, tá? Os complementos. Então, fisicamente falando, materialmente falando, os opostos eles se atraem. E aí às vezes as pessoas falam assim para nós, tá, esse negócio de opostos se atrai, mas a pessoa não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque fisicamente falando, comportamentalmente falando, elas têm, vamos dizer assim, comportamentos paralelos. Uma é mais passiva, outra é mais ativa, uma é mais quieta, outra é mais extrovertida, isso é natural. Só que no campo energético emocional, os semelhantes se atraem. E aqui tem um ponto muito importante, porque sabe, aquela pessoa que você teve um relacionamento um dia e de repente você ficou com uma mágoa, você achou que foi uma pessoa falsa com você, eu digo para você assim, aceita. Tem uma frase que ela chega a ser quântica de tão poderosa que é essa frase, Scott. A gente faz até um mantra com ela. Pera. Presta atenção, deixa a galera respirar para entubar essa agora, mas vai entubar, mas dentro do estômago. Vamos lá, vai. Essa frase diz assim, aceita que dói menos.
Porque tudo o que vem para a sua vida foi atraído por você mesmo. Então, se você traiu ou atraiu, aliás, para a sua vida alguém e depois você percebeu que essa pessoa tinha outros comportamentos, não é que ela parecia ser legal no momento e foi falsa no outro. É porque eu, você e todos nós temos os dois lados. Um lado que é luz, que é maravilhoso, quer ajudar o próximo, quer fazer tudo. E um outro lado que, Ave Maria, esse outro lado ele tem segurança, ele tem ciúmes, ele tem uma série de coisas. Na verdade, Scott, até sabe qual é o grande poder que os casais descobrem, e os casais que descobrem isso fazem um movimento muito diferente? É que o amor nasce da imperfeição. Ou seja, se eu de Você não repente tenho um vai amar relacionamento. outra pessoa, você não vai conseguir conviver com a outra pessoa só com o lado bom dela. Você só aprende a amar ela, o lado negro dela, a sombra dela, que por sinal muitas vezes está refletindo na tua cara a tua sombra. Aquilo que você mais não, aquilo que você mais odeia no outro, os comportamentos que mais te atacam no outro, que mais faz você virar do avesso, se você com calma prestar atenção, você vai ver que são seus comportamentos. Você não está gostando de você. Essa parte sua te incomoda muito. Mas a gente enxerga no outro. Quando eu aprendo a amar o pior lado do outro, aí eu começo a amar de verdade. E é muito difícil isso. Porque a gente até brinca, né, Alex? Que as pessoas tinham que fazer um processo de coach primeiro para depois começar a namorar, né? Então fazia um processo de coach, pegava as ferramentas, via se tinha compatibilidade, tinha que passar, em vez de passar por um padre, por um pastor, o coach tinha que autorizar os caras a se juntarem. Né? Scott, até é engraçado isso porque eu atendi uma cliente há um tempo atrás, que até você conhece também, e eu atendi ela desde a época que estava no Milhão de Pessoas, depois ela veio para parte de desenvolvimento pessoal, depois ela trouxe o namorado dela virou noivo dela, e no final do ano passado eles estavam com uma questão familiar muito complexa, e aí eles me chamaram e a gente começou a fazer um processo de coach de casal. O casamento deles está marcado para o ano que vem. E aí foi assim, foi incrível o processo. Eles concluíram o resultado que eles queriam, eles acertaram. E eles falaram assim: Alex, você aceitaria, depois que nós terminarmos o casamento na igreja, antes de começar a festa, fazer uma palestra para os nossos convidados falando sobre a importância do casamento? Cara, sensacional! Eu nunca fiz uma Legal, palestra cara. num casamento. A gente vai ter trabalho pra cacete, É bicho. isso. É isso mesmo, e olha, vai estar eu e vai estar a Ariane lá também. A Ariane também participou desse processo de coach de casal e foi maravilhoso. Mas, gente, o que acontece? Por que isso tudo tem a ver com autovalorização? Lembra que eu falei do paradoxo das relações? Quando você começa a desenvolver um autoconhecimento, você usa, entre aspas, as suas relações para expressar a melhor parte de você e não para ter algo do outro. Por que as pessoas ficam em relacionamentos ruins? Ruins é um termo, porque todo relacionamento tem um propósito de crescimento e não se desconectam. Porque exatamente por depositar a felicidade no outro, por esperar que o outro traga aquilo que é importante para você, você cria uma dependência emocional. E aí você se prende. Scott, quantas vezes eu já ouvi de mulheres lindas, maravilhosas? Olha, eu terminei o meu relacionamento, eu não sei mais o que eu gosto, eu não sei que música eu gosto, eu não tenho mais amigos. Por quê? Porque Eu para não ter a sei quem eu necessidade... sou. Ela fala assim pra gente: Sabe? eu não sei mais quem eu sou. É isso Eu mesmo. perdi minhas amigas, eu não tenho mais É isso mesmo. lugares para ir, eu não tenho mais ninguém, porque eu fiquei dependente daquela pessoa, e aí eu me anulei. Aquela pessoa em algum momento perdeu o encanto, e aí pronto, acabou. A pessoa É perdeu. isso. Aí nós estamos falando de tempo, não estamos? Você perdeu um Claro. tempo. Você ficou 3 anos naquele relacionamento, foram 3 anos que virou passado. Agora, você pode se remoer e ficar vivendo o passado, ou você pode respirar fundo, ressignificar, fazer uma autoavaliação. O que eu vou tirar de bom? O que eu não vou repetir de novo num próximo relacionamento? Porque é muito comum você entrar em outro relacionamento e começar a fazer os mesmos erros. Aí você separa, daqui a pouco você entra em outro. Por que as pessoas casam e descasam, casam e descasam, casam e descasam? Presta atenção em pessoas que você conhece. Ela começa a repetir as mesmas coisas no novo relacionamento. Só muda o CPF. É isso. Por quê? Porque acaba tendo um padrão. Então é aí que a gente começa a perceber. Na verdade, eu digo aqui pra você: honre e respeite todos os relacionamentos que você tem e que você teve na sua vida. Se você saiu de um relacionamento conjugal difícil e você pretende ter uma nova relação positiva, a primeira coisa que eu convido você a fazer é fechar este ciclo com amor.
sem raiva, sem mágoa. Porque eu vou trazer um tema aqui, Scott, que ele é muito conectado com algo que você faz sempre, e eu já vi você falando algo parecido com isso. Perceba a dinâmica da relação. Porque se numa relação você se sente passivo, é porque você mesmo aceitou esta passividade para ter aceitação. Ou seja, você trouxe uma mensagem inconsciente assim: olha, o que eu quero não é tão importante e tá tudo bem para mim. E no começo você nem se importa com isso, mas depois de um certo tempo isso começa a anular você. Você não pode ser dois se você não for um. Você não pode ter uma relação de valor com alguém se você não aprender a valorizar a sua própria companhia. Isso é muito importante. Porque quando você para observar como você se trata, como você se cuida, o respeito que você tem por você mesma, você começa a perceber que de alguma forma, seja consciente ou inconsciente, as pessoas te tratam num reflexo do que você permite. É Isso é muito importante, Alex, importante, porque Scott. as pessoas muitas vezes falam assim: ah, mas ele, a gente geralmente fala ele porque a maior parte dos problemas de relacionamento muitas vezes vem do produto do sexo masculino, o machismo e outras coisas. Mas ele fala assim: mas ele não aceita que eu faça isso, ele não aceita que eu saia com as minhas amigas, ele não aceita que eu vá dançar, eu amo dançar. Eu tenho um caso típico perto de mim que a pessoa ama dançar, a vida dela é dançar, ela é totalmente respeitosa, mas o cônjuge não aceita dançar, não ama dançar, odeia dançar e não permite que ela vai dançar. Essa pessoa fica triste, essa pessoa vai se amargurando, ela vai se isolando, porque é igual falar para você, Alex, a Ariane fala para você: Alex, eu odeio violão, não quero que você toque violão em casa, você não vai sair para tocar violão. Cara, no começo você aceita, porque não vou arrumar encrenca e tal. Mas daqui a pouco você olha para o lado e vê ela fazendo coisas que ela gosta e você começa a se perguntar: mas por que ela pode fazer o que ela gosta e eu não posso? Aí você começa a virar domínio do outro e aí acabou tudo, cara. Aí vai degringolando, degringolando. É uma engrenagem que não tem mais lubrificação, vai desgastando. Um dia vai bater pino, um dia vai espanar. E aí é aquela famosa gota d'água. Você vai juntando, juntando, juntando. Aí quando você explode, a outra pessoa fala assim: mas, nossa, só por isso você quebrou o pau? Só por isso você explodiu? Só por tanta... Não é só por isso. É por isso. E um dia, todo ser humano tem limite. Todo ser humano tem limite. Por mais passivo que você seja, por mais calmo que você seja, um dia vai estourar. É uma panela de pressão, cara. Não tem como. Se a pressão não aliviar, se a válvula entupir, vai explodir, cara. Vai explodir. Olha para a tua história. Olha para os teus relacionamentos. Se algum dia você, em algum momento, não foi abusado, ou também, vamos ser sinceros agora, vamos assumir, se a gente também não foi abusivo, se a gente também não proibiu o outro de ser feliz, de fazer coisa. Por quê? Ah, mas é porque eu sou muito ciumenta. Para, meu, para. Ninguém é de ninguém nesse mundo. Ninguém é de ninguém nesse mundo. Nós nascemos separados, nós somos espíritos únicos, a gente não vai embora junto, a gente está vivendo um momento junto. Que seja prazeroso, que seja bacana, que tenha progresso para você ter boas lembranças. E se tiver que fechar um ciclo, feche um ciclo na boa, feche um ciclo em paz, para de sofrer. Claro, é isso mesmo, Scott, porque olha a conexão e a gente fazendo já aqui, vamos dizer assim, a transição do tema, do tempo para valorização, por quê? Porque vamos imaginar, se a pessoa ela está nesse movimento do que nós estamos comentando, como é que está a otimização de tempo dela? Nem existe, ela nem pensa nisso. Ela está tão imersa nesses problemas todos que ela está sentindo, ela começa ela faz o que sobra, ela fica com o resto. O resto ela faz. Exatamente. E olha, isso é muito importante, Scott. Por quê? Porque a gente vai olhar o seguinte: quanto menos autoconhecimento eu tenho, quanto menos eu consigo respeitar a mim mesmo, quanto menos eu valorizo quem eu sou, mais eu tendo a buscar isso nas pessoas, nas empresas, nas circunstâncias, né? E aí eu fico cego para as oportunidades, totalmente cego. Eu tenho uma metáfora e um caso real sobre isso. A metáfora é o seguinte: imagina, por exemplo, quantas vezes eu vi pessoas que trabalhavam lá no check-in no aeroporto reclamando da empresa, reclamando das coisas. E aí o que essa pessoa que estava ali, porque vamos pensar, se eu chego para você e falo assim: olha, Scott, essa empresa não valoriza, essa empresa não faz isso, não faz aquilo, o que eu estou querendo dizer para você? Que eu tenho um potencial que não está sendo reconhecido. Mas aí, como que era a prática desse sentimento para a pessoa?
Ela ia para o balcão lá numa sexta-feira que estava cheio a fila, ela atendia mal o cliente. Ela não respeitava, ela quase que descontava, ela fazia uma birrinha, olha que coisa louca, birrinha no mercado profissional, amadorismo, gente. Mercado profissional, você coloca o seu melhor, você vai ali, você valoriza o seu trabalho. Mas nesse caso, quando essa pessoa tinha essa ação, Scott, gente, se tem um lugar bom para você cruzar com empreendedores, cruzar com líderes, é num balcão de aeroporto. E eu garanto para você que todo líder verdadeiro, todo bom empreendedor sabe reconhecer talentos. E aí entra o caso real. Eu tinha um amigo, ele chamava Guilherme, olha, ele era do tempo da Pantanal, se eu não estou enganado, ou da Ocean Air, antes da antiga Avianca. E aí ele tá lá atendendo no balcão e ele passou para Azul e ele queria muito ir para o voo, cara, e ele queria uma boa oportunidade. E ele tá fazendo atendimento de um cliente que teve um problema. E chamaram ele por quê? Porque ele era o único que falava inglês. E aí o cara tá lá fazendo atendimento lá, tal, não sei o quê. Fez um bom atendimento, pediu desculpas, aquela questão de extravio de mala, essas coisas todas. Quando terminou o atendimento, olha que louco como são as coisas. O cara falou para ele, putz, gostei muito do seu atendimento, tal, parabéns, tal. Você sabe quem eu sou? Ele falou, não, quem é você? Ele falou assim, sou o David Neilman, da Azul. Neilman. Esse cara hoje voa lá na Azul, porque ele teve a oportunidade de participar de um processo. Olha como que são as coisas. O presidente Mas de se uma ele companhia tivesse feito voa a birrinha, se ele tivesse feito a birrinha, talvez ele tinha sido atendido, normal, mas não tinha sido percebido. Exato, Scott. As pessoas, E só que aí, esse cara que tá fazendo birrinha, ele não tem coragem de ir lá no RH e pedir as contas. Eu já peguei vários comissários, muitas vezes, reclamando na gala do avião, e eu falo para ele assim, eu chamo num cantinho e falo assim, colega, você tem coragem, quando eu vou pousar, você tem coragem mesmo de ir lá na sua chefia e pedir para ser mandado embora? Aí a pessoa assusta. Não, peraí, veja bem, não é bem por aí. Não, porque você está pedindo para ser mandado embora todo dia um pouquinho. Para cada pessoa que você está reclamando, você está pedindo para ser mandado embora. Você está mandando e-mails aos pouquinhos. Um dia esse e-mail vai chegar na pessoa certa. E aí, quando alguém vem me procurar para fazer um coach, que a pessoa toma um pé na bunda de uma empresa e ela vem falar para mim que ela não sabe porque ela foi demitida, desculpa, eu arranco dela porque ela foi demitida, porque ela foi se demitindo todo dia um pouquinho. E os relacionamentos é a mesma coisa. Você vai se divorciando todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Alguém um dia só assina o papel, só decreta, mas isso vai acontecendo. E aí eu queria só concluir uma coisa que eu levantei meu dedinho aqui. Quando eu levanto o dedinho aqui é para não esquecer o que eu tenho que falar, né? Uma técnica milenar que eu uso aqui. É uma frase que alguém colocou aí do amor, né? Para mim, uma frase, o amor verdadeiro liberta. O amor verdadeiro liberta. Se você ama de verdade, por mais que você goste da pessoa, se ela quer ir embora, se você ama de verdade, deixa ela ir embora. Porque o ciclo acabou, ali fechou. É claro que vai doer, é claro que você vai sentir, mas o amor liberta. É igual o emprego também. Vamos levar para o trabalho? Você não ama mais o seu trabalho, você não gosta mais do que você faz. Você está criando um câncer, você está ficando doente. O amor liberta. Se liberte, cara. Se liberte por você, pelo seu amor. Se valoriza. Você tem potencial para conseguir um emprego igual ou melhor. Você já entrou nesse, o que te impede de conseguir outro igual? Nada. Mas a fama vai levando, daqui a pouco cai na boca miúda, e ninguém mais te indica, ninguém mais te ajuda, ninguém mais te... Por quê? Porque você criou uma crosta, onde as pessoas não querem gente tóxica por perto. Você começa a fugir dessas pessoas. Isso é autovalorização. Isso é se conhecer. Isso é você estar no meio de um monte de gente falando mal, falar, com licença, pessoal, eu vou ali tomar um café. Você não é obrigado a ficar ali ouvindo. Você não é obrigado a ficar contribuindo. Porque quantas pessoas, Alex, a gente viu entrar na companhia aérea ou no emprego bacana e 6 meses depois ela estava corrompida pelo sistema. Porque a culpa do sistema? Não, a culpa é dela. Porque ela se permitiu. Porque ela pode, muitas vezes, ela não é surda, mas ela pode se isolar, ela pode ir para outra ponta do avião, ela pode fazer outras coisas. Ou ela pode ser honesta e falar, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu não tenho para onde ir agora, eu preciso arrumar aqui esse espaço e eu gostaria que a gente mudasse de assunto. Ou, se você é uma pessoa culturalmente evoluída, insere você um novo assunto. Quebra aquele que era... Porque você é a peça do dominó que pode tirar para parar aquela reação em cadeia.
Tá na tua mão isso. Por isso que aqui as coisas começam a conectar, porque talvez você que está participando da Semana da Produtividade não esperava, mas tem muito autoconhecimento por detrás disso tudo. Tá? A produtividade é você atuando no campo físico material, mas o que muda mesmo é o que está por detrás disso. Então, observa que todo esse processo que você está falando, ele é digno de uma pessoa que, primeiro, acredita em si mesma. Nossa primeira aula. A pessoa ela acredita nela. Porque se eu acredito em mim mesmo, Scott, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu melhor no meu trabalho. Porque eu não vou trabalhar para a empresa, eu trabalho para mim. Então, eu vou pegar o ambiente da empresa e usar de uma forma positiva para desenvolver ao máximo as minhas habilidades, os meus talentos. Eu, de verdade, não é uma questão de egoísmo, é uma questão assim, estou sendo extremista na fala do que eu vou dizer agora, mas é só para você entender. Tanto faz se eles reconhecem ou não reconhecem, eu não preciso do reconhecimento deles, eu preciso de resultados. Porque Alex, se eu chego a um ponto... Pode concluir que depois eu vou emendar. Se eu chego a um ponto que eu consigo realmente evidenciar os meus resultados, eu tenho autossegurança. Eu contei isso lá na minha história, quando eu falei lá do projeto que eu tive lá na empresa que eu trabalhava, e eu não senti o reconhecimento que queria. Mas, na verdade, o que eu consegui com aquele projeto foi perceber que eu tinha um potencial. E aí, lembra que a crença é permissão? Se eu estou fazendo o melhor que eu posso, se eu estou conseguindo ter uma excelência, se eu consigo mensurar resultados melhores, então eu não vou ficar reclamando. Por quê? Porque eu tenho comigo que se eu for e fizer o que eu tenho que fazer, eu consigo resultados. Então isso me dá permissão de eu chegar e conversar com o meu líder, ou de repente fazer uma transição de carreira, mas isso tem a ver com a sua autovalorização. Porque se você tem uma crença em si mesmo, se você se permite, se você sabe do seu talento, eu duvido que a sua vida não vai estar produtiva. Eu posso dizer para você assim, num ponto. Eu quero até completar isso, trazer um exemplo real. Quando eu entrei, quando eu fui aprovado para trabalhar com a Oceanair, que depois virou a Avianca, eu peguei uma empresa literalmente zerada. Eu peguei um departamento de treinamento todo destroçado. Eu não tinha recurso financeiro, não tinha budget, não tinha nada para fazer. E eu só tinha o quê? A minha experiência que eu trouxe da TAM. Se eu não tivesse acreditado na época, naquilo que eu era capaz, naquilo que eu era bom, usado da criatividade para sair, fazer do limão a limonada, eu não tinha levado de 200 a 1.000 comissários treinados num período de 3 anos e meio, que foi o período que eu fiquei lá, e a gente tinha conseguido alcançar tantos resultados. A menor empresa, a que tinha menos recurso financeiro, a que tinha menos tripulantes, foi a que mais ganhou prêmio nos últimos 2 anos antes dela fechar. Então, é o fato de você se conhecer, acreditar em você, não vai por um caminho, vai pelo outro, porque isso é autovalorização. Eu me valorizei, eu podia ter me contentado muito bem. Ah, não tem dinheiro para gastar em treinamento mesmo? Deixa o treinamento do jeito que tá, vai empurrando com a barriga. Mas não, era a minha chance. E ninguém pediu para eu fazer isso. A pessoa me contratou pela minha experiência e pediu para eu trabalhar. Então, ali era a minha chance de me projetar, mas não no sentido de querer ganhar mais dinheiro, ficar famoso. Não, um trabalho que deixasse uma resposta, um trabalho que deixasse uma história, um legado. Então, olha que interessante. Eu tenho certeza que você, na tua história, já teve momentos onde você não tinha recursos e você tirou o melhor que você tinha dentro de você. Só faz isso quem se conhece. Só faz isso quem sabe do que é capaz. Se você for aquela pessoa, igual aquela hiena do desenho animado, ó Deus, ó vida, ó triste, eu não sei, não dá pra mim, você não vai ser diferente. Você não vão acreditar em você. Eu fui recebido num ambiente muito hostil, porque eu vim de fora, vim de uma empresa grande, achavam que eu era um cara que ia ser o metido, que eu ia querer dar um monte de ordem. Eu cheguei com toda a humildade do mundo, fui conhecendo as pessoas, fui trazendo as pessoas-chave para perto de mim, fui potencializando essas pessoas, fui levando elas a crescer. E foi fantástico, porque o processo de aceitação foi muito bom. Quando a gente implantou o coach lá, lembra, Alex? Né? Quem é você para implantar um processo de coach no Brasil, dentro de uma companhia aérea? Da onde você tirou isso? Você está gastando dinheiro? E daqui a pouco a gente começou a provar, por A mais B, que a transformação das pessoas fizeram elas atender melhor o cliente final, e o cliente final elogiou mais e começou a ganhar mais prêmio. É uma somatória de pequenas ações, do dia a dia, do presente. Fazer presente, presente. Tá vendo como conecta? Tema tempo, gestão de tempo. Se eu ficasse me lamentando, quando era na TAM, na época que eu coordenava a TAM, lá eu tinha 60 instrutores, lá eu tinha budget. Não adiantava ficar olhando o passado. Eu tive que fazer lá
no presente. E o futuro aconteceu. E agora já é o meu passado, mas faz parte da minha história, faz parte da minha glória. É isso mesmo. Quando a gente começa a observar, tudo isso acaba girando em torno de uma coisa só. É realmente você perceber como é que você está lidando consigo mesmo e quanto você está se valorizando. Porque quanto mais você percebe que você é o seu melhor recurso, mais você dedica tempo para você. Mas perceba que naturalmente as coisas vão acontecendo no dia a dia e a gente acaba dedicando muito tempo para as coisas externas e não para as coisas internas. É por isso que você começa a sentir que você está menos produtivo. Porque não é que você não está fazendo algo, porque todo tempo você está fazendo alguma coisa. Mas se você não tem essa valorização com você mesmo, você não dá permissão para os seus sonhos. Você começa a acreditar que você só vai conseguir conquistar alguma coisa se alguém te der uma chance, se abrir uma porta. Não, gente, não é assim. Você tem que começar o caminho de onde você está. É aquela coisa, você tem que florescer onde você está plantado para que você consiga reconhecer mais. Para que Deus, o universo, a vida, uma energia vai te dar mais coisas se você não vive com a intensidade as que você já tem agora? Você vai ter mais coisas, mas a sua sensação de falta, ela continua. Porque é isso que conecta com a relação. Por que a gente se envolve? Por que acontece da pessoa se envolver com outra pessoa sem antes conhecer direito? Pela carência, pela sensação de falta, por uma angústia, por uma coisa que eu quero logo, e de repente eu conheço ali, foi legal, teve um papo bacana, eu acabo imergindo no universo dessa pessoa num tempo muito mais acelerado do que eu deveria. Por quê? Porque a minha ânsia de falta, e às vezes é inconsciente, ela tá ali e, cara, eu não quero saber de mais nada. Eu, de repente, conheci a pessoa, eu tô ali, 3 meses depois eu tô morando junto. Não quer dizer que vai dar errado, mas lembra das possibilidades e das probabilidades? Se eu, 3 meses depois que eu conheci uma pessoa, eu já tô junto com ela, a probabilidade de ter problemas é muito grande. Por quê? Porque eu não conheço como é que ela é, eu não sei da história de vida dela, eu não sei das carências que ela tem, eu não sei tudo que Lembrei tá de por uma coisa. detrás. Pode falar. Lembrei o tubo da pasta de dente, né? Eu sempre dou esse exemplo no treinamento, né? Olha que interessante. Você veio de uma família que era impossível usar uma pasta de dente apertando no meio. Era coisa do capeta, né? Imagina você apertar uma pasta de dente no meio. Não pode. Você veio daquela família que tinha que apertar lá de baixo, ficar usando até o último negocinho. Aí você casa com um cara ou casa com uma mulher e de repente a pessoa, para ela é natural apertar a pasta de dente no meio, porque ela vai usando a pasta toda, mas ela aperta no meio. E aí isso é o primeiro motivo das brigas, né? Porque um aperta no meio, o outro não aperta. E aí todo dia você briga com a pessoa porque apertou o cato da pasta de dente no meio. E é muito mais fácil, em vez de você ficar brigando, olha como é simples, eu vou resolver o problema de vocês agora. Eu tenho certeza que tem algum maluco aqui nessa live, obviamente sem julgamento, que não gosta que alguém aperta catos da pasta de dente no meio. Cara, para de brigar. Compra uma pasta para cada um. Pronto, de marca diferente. Assim, um não põe a mão na pasta do outro e não vai ser por causa do catos da pasta de dente que você vai começar a Terceira Guerra Mundial. É uma brincadeira, mas é real, Alex. Tem gente que briga todo dia por causa da pasta de dente. É isso mesmo, Scott. E aí é que entra um processo muito interessante, que é o processo da autoaceitação. Eu preciso aprender a me aceitar, a conviver comigo mesmo, para que eu entenda que eu sou um ser pleno. Como diz o Dr. Milton Erickson, da hipnose ericksoniana, somos perfeitamente imperfeitos. Todos somos assim. Porque se a gente já chegou aqui a conclusões de que o certo é errado, de que o erro, isso é só um conceito, então não tem nada de errado com você. Você só precisa aceitar você no momento que você está agora, desenvolver as suas habilidades e ir se trabalhando para melhorar com o passar do tempo. Porque Eu tô não existe rachando aqui nos salto, né? comentários. Não existe salto, existe um processo. Então, se eu não aceito que eu tô, vamos dizer assim, na casa 1 e quero pular para 5 direto, eu fico batendo cabeça porque eu não sei o que eu tenho que fazer para ir para 2, para ir para 3, para ir para 4, para ir para 5. Se tudo começa em você, então agora a gente está falando de autovalorização. Antes de você buscar a valorização em alguém, perceba como é que você está se valorizando. Você está fazendo por si mesmo aquilo que você acredita que as pessoas deveriam fazer por você? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Teve uma cliente minha que ela veio e foi pro coach de relacionamento também. E aí ela falou, eu trouxe um exemplo muito bom do analista dela. Ela falou assim, um dia eu estava chegando na minha análise
E aí, o meu analista, falando dessa questão de relacionamento, ele falou para mim assim, tá bom, vamos lá, vamos desenvolver isso aqui. Me fale, por favor, 6 características em que a pessoa ideal para você tem que ter. 6 características. O que essa pessoa precisa ter? Ela precisa ser comprometida, ela precisa ser focada, ela precisa ser carinhosa. Quais são as 6 características? Aí ela falou que parou um pouquinho, anotou lá no caderninho dela e mostrou para ele. Aí ele pegou o caderninho e falou para ela assim, muito bem, essas são as 6 características então que a pessoa ideal tem que ter na sua vida, certo? Certo. Então a sua tarefa agora é você desenvolver estas 6 características primeiramente, para que por afinidade você encontre alguém que tem isso aqui. É Então, muito mais simples. Se eu sei o que eu gosto, se eu sei como que eu sou, antes de eu começar a namorar com o cara, na balada eu pergunto pra ele: Ô, fulano, vem aqui. Antes de dar o primeiro beijo, você aperta a porra da pasta de dente no meio? Cara, pronto. É simples assim. é mais ou menos isso mesmo, Scott. Com relação a isso, é bem isso mesmo. Só que quando você observa esse processo, sabe, tipo, de relacionamento, gente, vamos ressignificar o que nós vemos sobre relacionamentos. Por que que a sua expectativa é frustrada? Porque você entra na relação esperando do outro. Não espere. Você conecta com uma pessoa para co-criar. O que é uma relação? É 50% de um lado, 50% de outro lado, e agora tem uma energia, tem um modus operandi que é diferente, que é criado por vocês. Se você não entende o seu ponto de valorização, tem duas polaridades que você vai agir. A primeira, ou você começa a colocar muito a sua energia no outro e começa, vamos dizer assim, a suprimir o que ele tem. Ou, na outra polaridade, é você que começa a ser suprimido. Mas por que que isso acontece? Porque eu entro naquela questão da dependência, porque existe uma parte que é uma parte enganosa, que fica me dizendo a todo tempo que se eu não tiver alguém ou algo em específico, eu não vou ser feliz. A felicidade não tem a ver com o que você tem ou com o que acontece na sua vida. A felicidade é um estado de espírito. Olha para si mesmo agora e perceba o quanto é que você consegue reconhecer e aceitar tudo aquilo que você tem e o quanto é que você usa isso tudo para desenvolver o seu eu. Porque se você desenvolver o seu eu garanto para você, você começa um relacionamento com uma pessoa. Se você começar a perceber que essa pessoa, por alguma maneira, ela não respeita quem você é, você não tem dependência afetiva. Você entende que você tem a oportunidade de tentar e você se dá a permissão de fechar o ciclo. Porque a intimidade, ela é algo muito importante. Vamos falar da intimidade como um campo energético, tá? Eu tenho a minha energia, as minhas ideias, as coisas que eu penso, que eu sinto. Você, Scott, tem as suas. Então, o que dá certo na nossa relação profissional, na nossa relação de amizade? Conectar metade dessa energia. Mas, o que começaria a acontecer, Scott, se a gente, por exemplo, sei lá, se eu fosse para sua casa aí, ficasse aí uns 40 dias, um mês, depois você viesse para minha casa, ficasse mais uns 2 meses, o que acontece quando eu me conecto muito rápido com alguém? Eu perco o contraste do eu e do outro, e aí vira uma coisa só. E aí eu não sei mais. Por isso que as pessoas dizem assim pra gente, tal pessoa, quantas vezes você já deve ter visto isso? Não, porque o meu pai tratava as pessoas na rua muito bem, mas aqui em casa, nossa, tratava de qualquer jeito. 1 minuto vai cair a live. Vamos fechar ela e vamos ver já? a próxima? Uau, Já, vamos lá, tá, vamos tá para a voando, próxima. cara. Vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal. Vamos fechar essa então. Galera, 65 pessoas aqui ao vivo, tá show de bola. Segura aí, eu vou fechar, salvar com o nome e já volto de novo. VaptVupt. Terceira sessão online, coaching dobro. Tamo junto. Voltando. Parte 2. Carregando minha canequinha de água. Parte 2. Nossa terceira sessão do Coaching Dobro. Nossa terceira sessão da Semana da Produtividade. Tamo aí, galera. Vamos voltar porque a gente tem agora a fase do bate-papo, trocar mais algumas ideias. A gente tem aí mais outra rodada. Fala, Léo. Tudo bem, Léo? Tá valendo a pena, pessoal, esse bate-papo todo? Tá valendo a pena? Fala aí pra gente, sim ou não? Escreve aí no bate-papo, tá valendo a pena? Tá fazendo sentido essa conversa? Essa dobradinha aí que eu tô fazendo com o Alex?
Tá caindo aí umas fichas. Agora não cai mais ficha, agora é upload. Download, tá fazendo os downloads aí? Desce o coraçãozinho, galera. Desce o coraçãozinho pra gente aí. Pra gente levar essa live pra muita gente. Descarrega o sarrafo aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, olha lá. Vou chamar alguém, hein? Vou chamar aí meu amigo Alex. Vou chamar aí. Coragem, hein, povo? Coragem. Coragem, povo. Vou chamar. Surpresa! Vai tocar o sinalzinho pra alguém aí. Vai tocar o sinalzinho pra alguém aí. Vamos ver se a pessoa vai aceitar. Vamos ver se a pessoa vai aceitar. Coragem, povo. Coragem. Entra ao vivo agora. Quem eu chamei aí? Você não sabe quem eu chamei, mas a pessoa que eu chamei sabe quem eu chamei. Coragem, vamos lá. Entra ao vivo e a cores. Aê, garota! Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. E aí, carinha? Tudo bem? Ele tá falando com você? Ah, falando com a mamãe. E aí, minha amiga? Fala pra gente. Tá fazendo sentido essa live pra você? Muito sentido. Comenta aí o que você tá sentindo. Só um momentinho, por causa do barulho. João, para de pular, olha. Vida real, pessoal. Aqui é vida real. Não tem nada de... Ninguém sabia que eu ia chamar ela. Verdade, olha aí. O que você tá sentindo de tudo isso que a gente tá falando? Assim, bem produtivo e bem o que eu busco também para o meu interior. Tanto pessoal, profissional, para minha vida com pessoas e tudo mais. E você tá conseguindo acompanhar a apostila? Tá fazendo as tarefas? Tá Sim, na produzindo? verdade, eu consegui imprimir. Mas as respostas eu consegui Pôr no fazer uma caderno. ampliação e colocar no caderno. Que bom, maravilha. Obrigado por ter entrado aí. Continua acompanhando com a gente aí, tá bom? Pode deixar, obrigada a vocês. Valeu. Agora. Vamos lá. Quem vai ser? Roleta russa agora, hein? Roleta russa. Roleta russa. Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser? Você, senhora. Entra aí ao vivo. Tenha coragem. Tenha coragem para falar comigo. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Coragem. Isso mesmo. Assim que eu gosto. Quando... Oiê! Tudo bem? Tudo ótimo! E aí? Tá fazendo Nossa, sentido esse tô bate-papo toda todo pra você? descabelada. Muito Relaxa. sentido, muito sentido. Tá gostando? Tô amando. Era o que eu precisava nessas semanas, viu? Muitas bom, dúvidas, Que bom. muitos Tá fazendo questionamentos. atividades? Tô fazendo tudo bonitinho, tudo à parte, mas tá esclarecendo muita coisa na minha cabeça. Isso tá ajudando demais. Então vamos junto. Vamos continuar. aqui. Bora lá, galera. Bora Bom, lá. Beijo por ter entrado. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Ei, Alex. Vou ter que chamar você de novo. Queria ficar falando com as meninas aqui, né? Chamando essas gatinhas aí, mas vou ter que te aguentar mais um pouquinho aqui. Foi escolhido agora? Eu que tenho que falar? Tá bom o curso, eu tô gostando, Tá hein? valendo a pena pra você, Alex? Tá sendo sensacional, é muito bacana, pessoal, ver vocês aí, ver um pouquinho da realidade e sentir a energia Alguém de vocês. escreveu aí, Que tô bacana. tremendo até agora. Olha o medo de ser chamado ao vivo, né? Bom, segundo as estatísticas, um dos maiores medos, né, da população, né? Falar em público. Então, gente, Verdade. mas a gente tinha combinado mesmo que a gente ia fazer esse movimento para interagir um pouco, para sentir um pouquinho vocês. Então, sejam sempre bem-vindos. E até se você aqui teve um resultado, alguma coisa que já aconteceu essa semana que você queira compartilhar e você tiver coragem, manda aí a solicitação, porque vai ser muito bem-vindo. Nessa segunda parte, a ideia é mais interagir mesmo. Teve uma questão, a minha esposa, ela tá aqui do meu lado hoje, gente. Depois vocês vão conhecer ela, eu vou chamar ela para dar um oi para vocês aqui. E Chama ela ela aí. ela anotou uma dúvida aqui. Qual foi a dúvida aí, meu amor, que você anotou? Chama aí. Vem aí, Ari. Ah, tá. Ela tá te ouvindo aqui, ela tá com o fone com o celular aqui, ela tá te ouvindo. Ela falou que daqui a pouco ela já entra já. Então tá bom. Então a pergunta foi o que é o ciúmes? Lá na videoaula, Scott, que eu fiz a primeira videoaula, quando eu falo lá do programação mental do cérebro,
eu mostro que o ciúmes ele vem derivado do medo. Vamos dizer assim, que tem muitas definições que a gente pode dar para ciúmes, mas uma definição primordial é o medo de você perder o lugar que você acha que tem na vida do outro. Esse é o ciúmes. Exatamente. Repete, né? repete, vamos lá. Igual de manhã cedo na rádio. Repita. É o medo de você perder o lugar que você acha que tem na vida do outro. A Ariane até tem um caso muito bom de ciúmes para falar. Não sei se ela vai compartilhar ao vivo aqui com vocês, mas se ela compartilhar vai ser bem bacana. Por quê? Porque quando a gente entra num estado de insegurança, a gente começa a exigir muito das pessoas. E aí eu começo a condicionar. Né? Eu sempre fui um cara muito ciumento. Né? Eu costumo dizer para as pessoas, gente, qualquer hora vocês perguntam para minha esposa quem que era o Alex antes do autoconhecimento. Eu era extremamente possessivo, eu era um cara muito inseguro. Então, muitas vezes, o controle, Scott, quando você quer controlar muito alguém, isso significa que você tem medo. Né? Porque quanto mais tranquilo eu estou, eu até brinco, o nosso casamento ele começou a dar certo o dia que a gente percebeu que não precisava um do outro para ser feliz. Aí a gente começou a ser feliz. Olha que legal. Tá? Porque a gente foi percebendo mesmo que uma relação de casal, eu sempre faço a metáfora de uma empresa, Scott. Pô, se você tem uma empresa, imagina que você tem uma empresa aí que tem um bom faturamento, tá? De repente você conhece alguém, conhece um amigo, aí, então você conhece o cara, você tá lá, sei lá, numa balada, num barzinho, você conhece o cara, começa a trocar ideia, pô, de 0 a 10, qual que seria a probabilidade de, sei lá, 15, 20 dias depois, você pegar esse cara que você conheceu lá no bar e você colocar ele como sócio da sua empresa? Travou, Sabe, você Alex. pegar... tá, voltou aí, estão me ouvindo bem? Vamos de novo. Você conheceu o cara na balada? Você conheceu o cara lá, tipo, um amigo e tal. Aí você que tem uma empresa que está bem sucedida, de repente achou o cara muito bacana e tal. E aí, 15, 20 dias depois, você vai lá e coloca o nome do cara no contrato social da empresa e dá metade pro cara. Né? Quem que faria uma loucura dessa? Putz, não, como é que eu vou pegar um patrimônio e de repente uma pessoa que eu mal conheço? Só que se você para prestar atenção, a sua vida vale mais do que qualquer empresa. Então, se tem uma das decisões que mais mudam a nossa vida é a decisão das pessoas que nós escolhemos para estar do nosso lado. Eu brinco mesmo, a gente fala sempre isso. Tinha que ter processo seletivo sim para isso. Você tinha que aplicar, saber a história de vida da pessoa, porque isso influencia, aplicar um perfil comportamental e levar um tempo para conhecer esta pessoa, a luz e a sombra. Se você só conhece a parte maravilhosa dela, então você só conhece metade dela e ela provavelmente só conhece a metade sua. Por quê? Porque é na diversidade que cresce. É engraçado porque a gente tem também o extremo do contrário. Aquelas pessoas que namoram uma vida toda, namoram 10 anos, mas cada um na sua casa. E aí quando casa, literalmente juntos, pano de bunda, no primeiro mês não se aguenta mais e separa. É o outro extremo, né? Scott, é interessante porque o casamento ele é uma doação. Né? A gente está falando a palavra casamento, pode ser um namoro, pode ser um relacionamento. É uma doação. Quando eu e a Ariane começamos a perceber que o que fortalecia a nossa relação não era o quanto de bom necessariamente apenas um tinha para doar para o outro, mas sim o quanto que eu conseguiria ajudar ela nos defeitos dela e o quanto ela conseguiria me ajudar nos meus defeitos, sem um julgar o outro e percebendo que, putz, de repente eu tenho uma limitação, porque é claro que eu tenho limitações, eu sou perfeito. Ela tem uma limitação. Se ao invés de julgar esta limitação, nós temos uma conexão que nos permite auxiliar um ao outro, é exatamente desta transcendência das limitações que nasce o verdadeiro amor. O problema é que a gente ouviu e teve na ideia a cabeça do amor do conto de fadas. Então, sabe aquela coisa do viveram felizes para sempre? Então, a gente acha a pessoa legal, vai dar tudo certo e vai ser tudo bom. Não, sabe o que prova? É claro, Scott, tudo é relativo, né, meu amigo? Depende, a pessoa ela tá errando, tem duas pontas. Ela tá errando porque ela não tá nem aí pra coisa ou ela tá errando porque é o processo dela mesmo. Porque você tem que identificar isso. Né? Depois você chegou. Você conversou. A galera tá falando aí que tem que fazer um vídeo currículo agora para poder se candidatar a namorar. Tem que começar a fazer um vídeo currículo para se candidatar a namorar. Dependendo da... Se conseguir se apresentar em 2 minutos e contar a história inteira, pode falar que esse cara foi treinado por mim. A gente faz umas técnicas depois para vocês conseguirem entender que a comunicação ela vai muito além da expressão só verbal e tem que ser uma sessão presencial para você fazer essa apresentação, tá, pessoal? Você tem que sentir a energia da pessoa. Né? Com certeza. Existe também, Alex, até eu acho que você pode até comentar um pouco mais sobre isso. Existe um livro que a gente leu na sessão de coach, que a gente leu na nossa formação, que foi indicado, que é as 5 linguagens do amor. Inclusive, eu tenho ele disponível no nosso clube do livro. O pessoal pode baixar o PDF. 5 linguagens do amor, na verdade, é um teste
que a gente acho que até pode colocar para eles lá no grupo, se for o caso, e Pode aonde pôr. você entende como é que o outro entende o que é amor. Porque cada um entende amor de uma forma diferente. E é legal Sim. porque depois que você sabe como o seu parceiro, a sua parceira, ou o seu pai, sua mãe, ou seu filho reconhece o amor, você simplesmente começa a atuar daquele jeito. Você se ajusta àquilo. Obviamente, sem sofrer. Você vai também conciliando essas situações. Sim, é isso mesmo. Eu tenho uma pergunta aqui para vocês. E sejam bem sinceros na resposta que vocês vão colocar aqui para mim. Coloca só sim ou não. Você acredita que você pode dar para alguém o que você não tem? Eu vou esperar um pouco as respostas. Repete aí. Você acredita que você pode dar para alguém aquilo que você não tem? Coloca isso, É sim ou não? profunda essa, hein? Essa Seja é profunda, sincero. hein? Sim Sim. ou não? Vamos lá. Porque vale Escreve lembrar aí. que nessa sessão de valores, de gestão, eu acho que já ficou muito enfatizado a questão de que se você não sabe exatamente o que você quer e se você não acredita em si mesmo, o seu tempo está sendo desperdiçado. Isso não é porque você não tem potencial, isso não é porque você não consegue, não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com o teu foco, tem a ver com a tua determinação. Então, quando você para observar todo esse processo, por que a gente está falando de autovalorização? Por que está entrando na camada de relacionamentos? Porque, gente, talvez não são todas as pessoas, mas observa o quanto que problemas afetivos tiram o seu foco. Então, quando você para observar isso, você começa verdadeiramente a perceber que muitas coisas não estão acontecendo porque, às vezes, as sensações de falta, a falta de desvalorização, ela começa agora a tirar você daquilo que pode ser melhor. Travou de novo. Vamos lá. Alex, voltou? Travou a live dele. Vamos esperar ele voltar aí para a gente concluir a linha de raciocínio. Galera, escreve aí. Sim ou não, né? Se você acha que você pode dar aquilo que você não tem. Essa foi a pergunta que o pessoal pediu aí, passou batido. Se você acha que você pode dar o que você não tem. Você nunca vai poder dar para alguém o que você não tem. Certo? Então, reflita sobre isso. Deixa ele voltar de novo aqui, que a gente conclui a linha de pensamento. É profundo isso, sabe? Você tem que se conhecer primeiro, fazer uma autoanálise. O que que você gosta? Como você gosta de ser tratado? Olha lá, chamando de novo aqui, ó. Vamos lá, Alex. De novo, pum. Volta aí de novo. Eu repeti a pergunta para a galera aí. A galera estava pedindo para repetir a pergunta. Voltando aí. Voltei. Voltou. Eu repeti a pergunta para a galera aí, tá bom? É isso mesmo, Scott. Você não pode dar para o outro o que você não tem. E se você der para o outro aquilo que você não tem, na verdade, vamos dizer assim, eu finjo compreensão para você numa situação, mas na verdade eu não compreendi. Isso vai ser condicionado. Então, ou seja, se você não fizer de volta, eu vou te cobrar. Você não pode levar para outra pessoa aquilo que você não adquiriu para si mesmo. E por que eu perguntei isso? Como é que você acha, todos vocês que responderam aqui que não, eu particularmente concordo com vocês. Então, pensem numa coisa. Como é que você pode dar amor para as pessoas que estão ao seu redor se você não se amar primeiro? O seu amor é um amor que liberta, como o Scott trouxe, ou o seu amor é condicionado? O exemplo do eu te amo, lembra, Scott? O velho exemplo do eu te amo. A menina ficou longe do cara, o cara longe da menina, aí eles se encontraram, aí ela olha pra ele, ou ele olha pra ela e fala assim, nossa, amor, que saudade, eu te amo. E ela fala, amor, que saudade, muito obrigado. Qual é a reação? Grande parte das pessoas fala, como assim, Alex? Imagina, eu falei eu te amo, eu falo obrigado. Mas para refletir uma coisa. É prova de amor ou não é um obrigado sincero ou você prefere um te amo falso? Mas quando você fala para alguém que ama, você tem a intenção de expandir um sentimento ou inconscientemente você só quer ouvir alguma coisa? Então, gente, às vezes não precisa verbalizar, é um olhar, é um toque, é um encostar, é um simplesmente ouvir como foi o dia dela, no dia que a hora que você chegou em casa, é perceber de repente que ela fez alguma coisa, ou ele fez alguma coisa, é se importar como que ela está se sentindo em relação ao trabalho que ele teve,
é vibrar com ela ou com ele por um projeto que foi realizado, por uma conquista. É viver compartilhando os sentimentos. É de vez em quando perguntar se está tudo bem. É de vez em quando perguntar se está feliz, o que pode mudar. Lá na empresa a gente não tem que pedir feedback para o chefe para ele subir a gente de nível. A gente também tem que ter coragem de pedir feedback para o relacionamento. Aí é que o bicho pega. Como que eu vou pedir feedback para minha mãe? Como é que eu vou pedir feedback para minha filha? Como é que eu vou pedir feedback para o meu... Percebe? E a coragem de ouvir o que não quer ouvir? Sim, é isso mesmo. E é muito importante porque, por isso que parece ser muito relativo a essa questão de dar, mas aqui assim, depois a gente pode aprofundar isso, Carla. Mas é porque na essência da essência, como você pode, tipo, por exemplo, ensinar superação para os seus filhos ou para quem for, se, por exemplo, você não for uma pessoa que tem superação na sua vida? Em uma certa etapa, eles podem até entender isso, mas quando eles começarem a entender no nível mais profundo, eles vão perceber que você sempre teorizou o que você nunca teve. Então, isso é só um exemplo, tá, que eu estou passando aqui agora. Então, depende de qual é o nível. Lógico, eu posso dar uma atenção para as pessoas. De repente, eu não tenho a atenção das pessoas, mas eu dou essa atenção. Até aí, tudo bem. Mas agora, a gente tem que pensar no nível mais profundo. Porque se eu tenho esse sentimento comigo, se eu vou lá, você tem um problema, Scott, eu estou tranquilo, eu vou lá e te ajudo com esse problema. E é algo espontâneo, não me importa se você vai nem dizer obrigado ou não. Aliás, tem uma metáfora muito poderosa sobre essa questão da gratidão que diz o seguinte. Um cara, ele de repente estava com muito dinheiro e ele quis ajudar um monastério. E aí ele pegou uma maletinha lá, colocou lá os seus $100.000 e foi lá no monastério, Scott. Aí ele chegou na porta do monastério, bateu na porta... Abriu o monge. O monge abriu, quietinho assim, pois não? Ele falou assim, olha, eu queria trazer uma doação para vocês. Aí o monge pegou a maleta, abriu, olhou, fechou a maleta, pum, bateu a porta na cara do cara e entrou. O cara ficou indignado. Ele falou, mas como assim? Que monge ingrato. Eu acabei de pegar e fazer uma doação para ele de $100.000. O cara não me fala nem obrigado. O cara bateu a porta na minha cara. Como? Não, eu vou voltar lá. Eu tenho que falar com esse monge. Aí ele voltou. Bateu na porta de novo, o monge abriu, ele falou para ele assim, olha, eu vim aqui, eu acabei de fazer uma doação para você e você nem me agradeceu. Aí o monge, com toda a tranquilidade do mundo, olhou para ele e falou assim, o senhor é uma pessoa tão próspera na sua vida que tem até o suficientemente para doar. É o senhor quem deve agradecer. Pum. Moral da história. Puf, cara. Entende? Né? É muito engraçado, Alex, isso, porque a gente muitas vezes quer ficar esperando o reconhecimento do outro o tempo inteiro. Quer que o outro agradeça o tempo inteiro. É um sentimento de carência. Nos tempos de hoje a gente fala que é um mimimi, né? Que é uma melindragem. Porque se o outro não dá um bom dia no elevador, eu fico... Nossa, ele é mal educado. Cada um. Você gosta de dar bom dia? Dê o seu bom dia, porque você fez por você. Não precisa do outro. É por você. Não é pra você, cara. Entende isso? Por você. Não pra você. Exato, Scott, porque agora a gente tem que trazer para um campo que a gente pode até conectar mais cientificamente. Suas emoções são químicas, essas químicas vão para o seu corpo. Se eu tenho emoções de frustração, de mágoa, de tristeza, essas emoções se transformam em químicas que vão para o meu corpo, que baixam a minha imunidade, que afetam a minha inteligência emocional, que afetam tudo. Agora você sabe de um outro lado que ninguém pode gerar um sentimento em você que você não queira. Então, você tem duas opções. Você se machuca quando o outro não atender às suas expectativas, ou você aceita que cada pessoa é como é. E aí você se liberta, porque a gente está falando aqui de liberdade. Se você faz as coisas para as pessoas esperando, você está preso. Você está refém. Essa pessoa tem o poder sobre você. Porque ela sabe que se ela quiser acabar com o teu dia, é só ela agir contra o que você acha. Mas se você tem aquele sentimento, aquele estilo de vida, porque você com você mesmo chegou à conclusão de que aquilo é bom para a tua vida, tanto faz o que o outro fez. Gente, isso é um processo. Eu não estou dizendo que você, de uma hora para outra, vai ter um start e vai fazer isso. Só que o que você ganha em se machucar com a ação do outro? Por que você se maltrata desse jeito? Cadê a sua autovalorização? Porque você agora está tendo um conhecimento que te possibilita entender que você tem escolha. Então tá tudo bem. Lembra que a gente falou? É sem julgamento. Alex, eu tenho uma expectativa. Se as pessoas não fazem, eu fico decepcionada. Tá bom. Você se sente feliz quando você fica decepcionado? Você gosta de fazer isso para si mesmo? Ah, Alex, eu não ligo. Então tá bom, seu jeito é o jeito certo. Não, eu quero me manter no meu foco.
Porque se eu me magoo com as ações das pessoas, as minhas emoções elas começam a me dominar. Se as minhas emoções dominam, o que acontece com a sua produtividade? Esquece. Você se perde do teu rumo. Então, até quando você vai deixar as pessoas terem o comando das tuas ações? Até quando você tem um palestrante muito bom, ele usa um termo assim, você vive ou você faz show pro próximo? Esperando sempre aplauso. Perfeito essa, perfeito essa. Tem que esperar sempre o reconhecimento do outro, senão é como se não tivesse feito. Então você fez para quem? Você fez por você ou você fez para o outro? Porque você só quer aparecer, isso tem a ver com autoestima, tem a ver com você não ter sido reconhecido talvez quando você era criança e você ficava brigando pelo reconhecimento do seu pai e da sua mãe, porque os seus irmãos tomavam toda a atenção e você era o patinho feio. E aí, quando a gente vai mais profundo no processo de coach, a gente descobre um monte de coisa. E aí é onde começa o processo de libertação. Porque você vai lá atrás, ressignifica aquilo que aconteceu, que talvez quem fez para você tinha uma outra intenção, que você não tinha consciência para entender aquilo naquele momento. E agora, na hora que você ressignifica isso, você se liberta. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Um processo de coach, ele é libertador. Como uma terapia também é libertadora. A diferença é que o processo terapêutico, muitas vezes, ele trabalha muito daqui para trás, em doses muito lentas. E o processo de coach, ele é um prazo estipulado, do ponto A ao ponto B, em 30 dias, em 90 dias, com ferramenta, com diagnóstico, que esfrega na sua cara, que a gente pede para você criar um processo. Aí você vai em busca, aí você traz, a gente discute, a gente faz pergunta. Não por quê. Pergunta por quê gera justificativa. Pergunta para que você faz isso? Para que você faz as coisas para os outros? Não é por que você faz. Aí quando você começa a responder o para quê, aí a verdade vai saindo de dentro de você. A Andresa, ela colocou duas perguntas aqui. Ela falou assim, até quando você vai ficar levando porrada, até quando você vai ser saco de pancada? Não é para você ser, de forma nenhuma. É que aí é que uma tá. escolha, Você tem, uma escolha, você, Alex. depende da circunstância que você tá, Andresa, você tem que observar qual é a sua responsabilidade de ter trazido essa pessoa para sua vida e o que te prende a ela. Porque, é como eu disse, tudo é muito relativo. Uma coisa é a pessoa estar errando, não porque ela tem uma intenção genuína de me afetar. Ela só está errando porque ela está perdida. Você não pode dar para o outro que você não tem. Se você está num momento da sua vida em que você está num campo de egoísmo, que você não está conseguindo ver o que está ao seu redor, você vai dar egoísmo para o outro. Então, tem uma diferença. Aí, de repente, olha, comunicação é um tema que vale muito aqui, porque muitas vezes a gente não é claro nas coisas que a gente quer, a gente não para, não sei, olha, tudo bem, eu tô aqui conversando contigo, estão acontecendo algumas coisas que estão me afetando, olha, quando você tem esse comportamento, eu me sinto muito mal, eu gostaria de pedir para você mudar esse comportamento, ou pelo menos agir de uma forma diferente. Aí você viu que a pessoa falou que sim, e de repente ela tá se perdendo, mas ela tá ali movimentando, aí você tem que ter paciência. Mas aí você viu que a pessoa olhou para você... Tem uma intenção positiva de corrigir, tem uma intenção positiva de melhorar, você percebe que tem amor no que ela tá falando, você abraça, você carinha, você dá o tempo dela, ajuda ela, conduz ela a profissionais que possam ajudar, você ajuda ela a se encontrar. Agora, quando você vê que de repente não tá nem aí, que tem falta de respeito, é uma escolha continuar ou não continuar. E a gente não tá falando só de relacionamento, não. Emprego também, empresa também, gestor também, amigos também. É isso mesmo. É isso mesmo. Por quê? Porque aí você vai começando a se responsabilizar. Gente, a primeira coisa, se você quer ser mais produtivo e ter sucesso na sua vida, assuma a responsabilidade pelos seus resultados. Tá? Isso é muito poderoso. Isso é um divisor de águas. Sabe quando você sabe que você está assumindo a responsabilidade pelos seus resultados? Quando você parou de terceirizar a culpa das coisas que te fazem mal. Vamos voltar lá na primeira sessão, lá na metáfora do Bruce Lee. Se afetou você, é seu. É fim. Porque aquilo que não afeta você emocionalmente, você reconhece que não é seu. Você olha e fala, olha o defeito daquela pessoa. Olha, aquela pessoa não está bem. Então, você não se conecta com isso. Agora, se você entrou em afinidade com o sentimento, então, de repente, você está sendo magoada por alguém porque você está se magoando há muito tempo porque uma parte de você já disse que tem que fechar o ciclo. É um exemplo, tá? E você está com medo, porque sabe aquela coisa? Ruim com ele, pior sem ele. E aí você tem insegurança. Olha só, que não muda, Scott, quando é uma carreira ou quando é um relacionamento. O que faz com que as pessoas não deem o passo de virada? É o medo, é a falta de confiança em si mesmo, é não estar se valorizando, é não estar colocando o teu tempo em prol daquilo que te faz crescer. O que você está construindo de si mesmo?
Cada dia que passa, o que você constrói de si mesmo? Qual é o seu plano de criar algo para você esse ano? O que você quer quando chegar lá, 25 de dezembro, 31 de dezembro? O que você quer olhar para trás e falar, esse ano eu criei isso de mim mesmo? Ou você nem tem pensado nisso? A sua mente está para fora. Porque se a sua mente está para fora, você fica na cobrança. E aí você fica esperando os outros fazerem. Onde a gente instiga vocês o tempo inteiro, tanto eu quanto o Alex, quanto nossos cursos, nossos projetos, porque quem já me conhece há algum tempo, quem já está conhecendo o Alex aqui, já fez treinamento com ele, sabe que é uma metáfora treinar vocês para a aviação. A aviação é só um pano de fundo, né? Ser profissional numa entrevista é o pano de fundo. Lá dentro, internamente, a gente desenvolve vocês para melhorar a vida de vocês. Porque se sua vida melhorar, vai melhorar tudo, cara. Entende? Porque você buscar se conhecer, e ela fala assim, mas vocês já estudaram muito? Você não. A gente, conforme a gente estuda, a gente descobre que não estudou nada ainda. Que tem que estudar muito mais. E a gente brinca, o Alex brinca muito disso também. A gente é a pessoa que mais precisa de coach, porque a gente tem que fazer isso todo dia da vida da gente. E aí a gente vai aprendendo, errando, corrigindo. E esse é o processo de autocorreção. Quantas vezes eu e o Alex, a gente sai para conversar, agora a gente não está fisicamente perto, mas a gente saía para conversar, fazia caminhadas, ele me dava um feedback, eu dava um feedback para ele. Muitas vezes eu dava um estalo para ele, dava um estalo para mim. Por quê? Porque a intenção era positiva. Imagina se eu visse ele como concorrente. Não, o Alex está vindo aqui fazer live no meu público, ele vai roubar todos os meus alunos. Pelo amor de Deus. Mas qual que é o meu propósito? Meu propósito não é ajudar as pessoas? Fazer as pessoas melhores e felizes? Então, tamo junto. Vamos lá. E assim por diante. Isso, galera, é amor. Amor pelo que você confia em você. Amor pelo que você confia no parceiro, no próximo. Para tudo. Isso leva para tua vida, leva para tua família, leva para teu trabalho. Não tem muito segredo em relação a isso. Só que é um aprendizado diário. Estou com 46 anos, ainda tem muita coisa que eu erro. Sou ser humano, estou nesse plano para melhorar, para evoluir, entendeu? E vou fazer isso até o último dia que eu fechar o olhinho. É isso mesmo. E isso acaba tendo a ver muito com o legado. Gente, todos os momentos da minha vida em que eu mais sofri, eu sofri por quê? Porque eu não me reconhecia. De verdade, eu não me reconhecia. Se você não teve a oportunidade, depois dá uma olhadinha aí no canal do Melhorando Pessoas. Olha a live que eu fiz com o Scott, que eu compartilho um pouco da minha história. Todo esse conhecimento, ele não veio porque tudo era bom. Não, era porque tudo era ruim mesmo. É porque eu considero, eu até brinco isso, não no sentido de maldade, mas no sentido de falta de autoconhecimento. Eu era uma pessoa assim, totalmente perdida. Eu não tinha a mínima autoconsciência. Eu era exatamente o oposto do que eu estou trazendo hoje aqui para vocês. Eu era o cara que reclamava da empresa. Eu era o cara, eu até brinco, mas é uma brincadeira que era verdade da época. Para mim, tinham dois grandes responsáveis pelos meus problemas. Era minha esposa e meu chefe. Meu chefe não gostava de mim, não promovia. Minha esposa não me entendia, o casamento não era bom. Aí um dia cai a sua ficha. Você é o problema da sua vida. Você que escolheu o trabalho. Mas, Scott, você já viu algum selecionador ir lá na casa da pessoa e catar lá pelo pescoço para ir trabalhar na empresa? Nunca, nunca. Você que se candidata, você que fica louco para conseguir ser chamado. E aí quando você chega lá, você não sabe falar de você. Peraí, tem algo errado, né? Tem muito algo errado. Vamos entender que a primeira pessoa que tem que se entrevistar é você mesmo. Pare e olha no espelho essa noite antes de dormir. E pergunta se você é uma boa pessoa. Porque o cara mais sincero, o cara que vai te falar a verdade é o espelho. Olha na cara desse cara do espelho. Olha com profundidade. Abre o coração para ele. Pergunta se você é honesto, se você está feliz, se você é bom com as pessoas, se você propaga aquilo que você fala. Porque da boca sai muita coisa. Mas e a atitude? E o pensamento? Será que eu tenho coragem de enfrentar o espelho? Né? Eu tenho coragem de perguntar para o espelho? Tenho coragem de ouvir essa resposta? Porque você sabe essa resposta. Ela está aí dentro de você. Sempre a nossa melhor resposta está dentro da gente. É isso mesmo, Scott. E acho que foi um momento assim, onde eu comecei a ter as primeiras ideias de autovalorização, que começou a mudar tudo. Por quê? Porque, gente, a mudança sempre é interna. Ela inicia dentro de você. Carl Jung dizia, quem olha para fora dorme, quem olha para dentro desperta. O que um dos maiores psicanalistas da história dizia essa frase? Porque ele compreendia que enquanto você não for o objeto de foco da tua vida,
você não vai conseguir prosperar. E aí você é mais Alex, que egoísmo. Não, lembra daquele papo? Como é que eu posso ensinar prosperidade, inteligência emocional, trazer todo esse conteúdo para você se eu não tivesse dado esse conteúdo para mim? Então não tem a ver com você querer só para você, tem a ver com você transbordar aquilo que você quer doar para o outro. Porque senão você está fazendo um fake de si mesmo. Só que só transborda quando você se enche, né, Alex? Você não transborda vazio. É isso. Lógico, porque, caramba, eu posso perceber que aquilo que eu gosto de fazer, eu começo a aprofundar, eu começo a desenvolver um processo, e isso começa a ficar tão grande em mim, cara, que eu começo realmente a trazer isso para as pessoas. Então, todos nós, todos vocês que estão aqui com a gente, têm um talento, têm uma mensagem para deixar nesse mundo. O problema é que muitas vezes você está pensando mais no que está fora de você do que em você mesmo. Aí você acredita nas ideias que as pessoas te colocaram, que você não pode ser tão bom porque você não tem tanto dinheiro, que você não tem altura, que você não tem um emprego, que você não tem isso, não tem aquilo. Gente, o que falta de um lado você consegue compensar do outro. Então, se te falta, por exemplo, vou trazer aqui brevemente a história do Flávio Augusto, dono da WhatsApp. Putz, o cara de repente não estudou nas melhores escolas, o cara tinha deficiência na aprendizagem para fazer o vestibular. O que o cara fez? Estudou 10 vezes mais do que qualquer cara que estava lá. Então você compensa. Só que lembra daquela frase que o Scott traz sempre? Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Então, as desculpas que você tem dado para você mesmo, você tem que ficar curioso para perceber por que você não está acreditando em si mesmo. Por que você não está vivendo pelos teus valores. Por que a vida ela não está se tornando para você uma caminhada desafiadora, porém muito maravilhosa, muito gratificante. Porque se você se der a permissão, você literalmente aflora em você mesmo. E aí, sabe uma coisa? Tanto faz o que as pessoas pensam, porque o que as pessoas pensam sobre você não é o que você é só o que elas pensam. E tá tudo bem. Qual o problema, né? Qual o problema? Isso tem muita coisa relacionada à primeira aula, às crenças, né? Lembra quando a gente, de repente, veio de uma família que a avó falava assim, cuidado, olha o que o vizinho vai falar, olha o que a sua tia vai falar, os seus primos... Pessoal, dane-se todo mundo, sabe? Nesse momento, agora é a hora de você ser egoísta, sim, com você mesmo. Agora talvez é a hora de você entrar dentro do seu mundo. Agora é a hora de você buscar mais literatura sobre isso. Agora é a hora de você buscar um profissional para te ajudar. Agora é a hora de você parar. Cara, você se coloca sempre para ajudar todo mundo em primeiro lugar. Você faz tudo para todo mundo. E para você? Aí você reclama que ninguém faz nada para você. Tá errado. Aquela pessoa que todo mundo pede para você porque sabe que você não diz não. Tá dizendo não para a pessoa mais importante, que é você mesmo. E aí automaticamente você assume mais compromisso, você não consegue fazer suas coisas, seu mundo não anda para frente, porque você sempre fala assim para todo mundo. Tenha coragem de falar assim, Alex, eu vou fazer isso para você, mas eu não posso fazer agora. Não, Scott, se não for agora, eu não quero. Então me desculpe, você vai pedir para outra pessoa, porque agora eu não posso. Agora eu tenho que fazer o meu trabalho. Se você ainda quiser me ajuda, eu vou estar disposto para você amanhã. Do contrário, continuamos amigos. E se também não quiser ser mais meu amigo, não tem problema nenhum. Fique em paz, que eu estou em paz. Ponto. A gente tem que ter coragem para fazer isso. É isso, porque é isso mesmo, Scott, que você pegou na veia agora. Por quê? Porque por que muitas vezes eu faço tudo pro outro? Gente, olha, uma probabilidade muito grande. Eu não vou colocar como uma verdade absoluta, mas eu vou falar para você baseado nas minhas experiências desses 8 anos como coach. Sabe por quê? Porque você está buscando aceitação. Mas se você só busca o que você não tem. Então, tem alguma coisa de errado? Eu dizer para você, de repente, que eu não posso fazer isso agora porque eu tenho uma prioridade. Tudo é uma coisa muito, vamos dizer, situacional. Não quer dizer que você vai sair falando só não para as pessoas. Isso quer dizer que tem coisas que são muito importantes na sua vida. Então, o que você está me dizendo é o seguinte, você tem que fazer o seu exercício, por exemplo, de valores aqui da Semana da Produtividade. Você está focando comigo, com o Scott, desde segunda-feira. Aí, quando terminar a live, alguém vai aparecer na sua casa e falar, eu preciso de um negócio seu. Você vai largar para segundo plano? Você está se sabotando. E aí, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Segura o dedinho aí. Vai acontecer que quando você for para essa pessoa e falar que precisa de alguma coisa e ela falar, agora não dá, você vai ficar magoado. Mas sabe por que você tem essa mágoa? Pelo que você está fazendo com você. Porque essa pessoa não está errada. Essa pessoa está colocando como prioridade aquilo que é importante e na dinâmica de relação, você mesmo, por abrir mão do que era importante para você, disse sem dizer para ela assim, olha, eu não tenho coisas importantes, tá? Você pode impedir o que você quiser que eu paro. E aí quando você faz para ela, você faz para ela. Quando ela te pede, você pede uma coisa para ela, não te faz, aí você fica todo doloridinho, todo magoadinho, todo cheio. Ai, mas eu sempre estou disponível para você, você não... E se eu pedir um negócio você não pode fazer. A culpa é sua. A culpa é sua. E agora isso conecta com o começo da nossa aula. Por quê?
Como é que tá a tua esfera lá? Você tá só apagando incêndio? Porque se o seu número de urgência deu maior que os outros, você é bombeiro, cara. Você tá apagando incêndio o tempo inteiro. E presta atenção se esses incêndios não são na casa dos outros, não são para os outros. Porque se você não está fazendo o que é urgente, é porque já deixou de ser importante ontem. E se deixou de ser importante ontem, é porque você gastou tempo, talvez, com besteira, naquilo que é circunstancial, que não vai ajudar você a chegar no teu objetivo sexta-feira. Então, conecta isso tudo agora, para ver se não faz sentido. Ô Scott, aqui eu vou fazer uma amarração aqui, entre aspas, de informações com o que você trouxe ontem, porque é exatamente por isso que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos, porque se eu não me valorizo, é muito provável que eu vou conviver com pessoas que também não me valorizam. Sabe por quê? Porque quando eu começar a me valorizar, se a pessoa não tinha um amor genuíno por mim, ela já não vai chegar tão perto. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, essa pessoa só lembra de mim quando precisa? Então, tá tudo bem. Não julguem as pessoas, porque nós estamos falando das pessoas, mas as pessoas são metáforas para o seu comportamento. Lembra, as decisões são tuas. É você que está abandonando o que é importante para você para ir buscar aprovação no outro. Então, isso é seu. Se depois a pessoa não fizer nada, você tem que olhar e falar assim, beleza, eu tiro uma aprendizagem disso. Vou julgar a pessoa, ficar magoado, gerar sentimentos ruins, baixar a minha imunidade, ferrar com a minha vida? Não. Eu vou simplesmente olhar e falar assim, entendi uma lição poderosa agora. Porque quando eu estiver fazendo algo que é importante para mim, eu vou ter que dizer para você com o maior carinho do mundo, olha, 1000 perdões, mas nesse momento eu estou envolvido com uma semana aqui e é muito importante eu fazer essa tarefa. Eu não consigo te auxiliar agora. Se esta pessoa for verdadeiramente seu amigo, for uma pessoa que conecta com você, ela vai te compreender, porque uma pessoa que gosta de você quer ver o seu bem. Uma pessoa que gosta de você não quer tirar você de algo que é importante. Senão Então, ela é egoísta. entende? Totalmente, né? Então não tem sentido, Entendeu? né? Eu me tornar egoísta comigo mesmo para querer auxiliar o outro. É nessa Aí, hora depois, que você começa a descobrir se as pessoas que você escolheu para estar do seu lado, se a empresa que você escolheu está do seu lado, vai conectar com a nossa próxima sessão de amanhã valores. Se eu não conheço os meus valores, não adianta eu entrar numa empresa que os valores não batem, né? A Carla falou assim que eu estou olhando no relógio, é porque no celular, aqui no WhatsApp, quando a gente está ao vivo, eu não tenho relógio, então eu tenho que ficar olhando aqui em cima para não deixar cair a live, né? Porque senão a gente fecha a live antes de acabar o assunto. E é muito interessante isso, porque quando hoje eu pergunto para as pessoas, você sabe falar sobre os seus valores e fazer uma correlação com os valores da empresa que você quer trabalhar? A pessoa fala assim, eu não sei nem os meus, Scott. Quem dera da empresa, quem dera falar dos dois juntos. E aí nós temos um sério problema. Porque se você não sabe os seus valores, está dizendo para a empresa que você aceita tudo. E aí, eu quero já puxar um ganchinho para amanhã. Imagina agora que eu tenho vagas abertas, em plena pandemia, eu tenho 5 vagas abertas na Melhorando Pessoas. Ok? Quem quiser trabalho, estou precisando de 5 pessoas para me ajudar em casa, home office, pela internet. E eu vou pagar R$ 3.000 para cada um. 5 vagas e eu vou pagar R$ 3.000 para cada um. Manda depois um WhatsApp para mim, para a gente acertar. Só que é o seguinte, você vai mandar o currículo para mim, eu vou tirar o seu trabalho e eu vou te ligar. E a hora que eu te ligar, eu vou falar assim, ó, é o seguinte, você vai trabalhar comigo, você vai ganhar R$ 3.000, mas você vai começar a vender um monte de coisa para todo mundo e vai prometer para eles que vai dar certo. Você vai prometer que eles vão passar na primeira oportunidade, você vai prometer que eles vão ser aprovados de primeira, que nunca vai dar nada errado. Eles vão comprar um monte de livro, mas você não vai entregar porque a gente não entrega e você vai contra os seus valores, que é honestidade. Você vai falar assim para mim, Scott, não vai rolar. Eu não vou conseguir trabalhar com você não, meu amigo. Percebe? Você não vai conseguir conviver com uma pessoa ou conviver num ambiente se isso for tóxico aos seus valores. É isso, Scott. Você trouxe um exemplo muito poderoso, porque essa aula, enquanto a gente fazia a conexão do tempo para valores, a gente de hoje para amanhã faz valores para programação mental, porque tem tudo a ver, né? Se a minha programação mental é uma programação de me autovalorizar, eu estou expandindo. Se a minha programação mental foi assim, eu fui ensinado inconscientemente desde criança que eu tenho que abaixar a cabeça para as pessoas para elas não acharem que eu sou feio ou que eu sou mal educado, então a minha programação mental agora me ferra, ela me pega. Por que muitas vezes a pessoa quando vai lá fazer o processo seletivo tem medo de falar dela? Porque a programação mental está negativa, porque ela não conhece os valores. Gente, por que você acha que uma pessoa, que só porque ela tem uma posição numa empresa ou dinheiro, ela é melhor que você?
Eu lembro uma vez que eu estava fazendo CRM lá na empresa, aí uma das pessoas que estavam participando do treinamento falou assim, um dia eu fui pegar o elevador, tal, encontrei com o presidente da empresa, meu Deus, eu até esqueci que andar que eu ia, apertei o botão errado, passei vergonha. Por que ela fez isso? Porque ela acha que o presidente é um ser maior do que ela. Porque ela acha que o presidente é mais importante do que ela. Porque ela não olha a pessoa como humanidade, ela olha o ter, ela não olha o ser. Ninguém é mais importante que você, você não é mais importante que ninguém, então é de igual para igual. É aquela pergunta, Alex, que a gente faz assim, você acredita que você pode ser presidente dessa empresa? E a pessoa ela já se borra toda. Não, pelo amor de Deus, não posso. Pode, mas não vai ser hoje. Vai ser daqui a X tempo, depois de ter feito X graduação, depois de ter sido promovido em vários cargos, depois de falar outro idioma. Então, a pergunta é, o que eu pergunto para esse cara no elevador? O Kakinoff? O David? O Jerome? O John? O que você fez? O que você estudou para chegar onde você chegou? Porque hoje eu não tenho essa competência. Mas talvez daqui a 5 anos é o meu objetivo de vida. Trabalhar exatamente no que você está trabalhando. Tem coragem de fazer isso hoje? Quando você encontra o seu chefe, o patrão, o dono da sua empresa? Por quê? Esse cara não nasceu sabendo. Esse cara teve uma construção. Ele seguiu os passos de um outro cara. Que seguiu os passos de um outro cara. É simples assim. É isso mesmo, e teve um processo de crescimento. Então, é muito, muito importante você observar que na interação com os meios que você vive, você vai percebendo como você se valoriza. Porque é claro que não é você ser arrogante com as pessoas, é você chegar chegando, não tem nada disso. Tem só a ver com você saber que, se você está começando numa empresa, é o exemplo, então é claro que você vai começar mostrando as suas competências numa atividade diferenciada, não tem melhor ou pior. Porque quanto mais você subir no topo da hierarquia, mais responsabilidade você tem que ter. Se eu pego você hoje e falo assim, tá bom, você quer um emprego, então eu vou lá, arranco um presidente de uma empresa, te coloco lá, quanto tempo você segura esse cargo? Você vai saber o que tem que fazer? Não vai, então é uma construção, mas se eu souber quais são as competências que eu tenho que desenvolver para isso? E agora, será que se a minha vida estiver bagunçado, eu não sei ainda o que é comprometimento comigo mesmo, eu não consigo ter uma responsabilidade interna, eu não cuido com a minha saúde, será que você vai aguentar o sucesso? Será que você está se preparando para ter sucesso? É por isso que muitas vezes você é um ótimo operador. E aí você fala assim, tem uma vaga de líder. Aí de repente você acaba subindo só por tempo de casa. E a empresa perde 2 ótimos funcionários. O líder, que não foi um bom líder, não aprendeu a ser líder, não estudou para ser líder, mas ele perde aquele ótimo operador. Não tem como voltar você para trás, porque a lei não deixa. Aí eu tenho que te mandar embora. Percebe? Então, não é tempo de casa que faz a tua promoção. É meritocracia, é conhecimento, é habilidade. Alex, falta 15 minutos para essa live acabar. Tá bom. E aí a gente precisa falar um pouquinho como que vai ser as tarefas para amanhã. Tá bom? De valores, da página 35 até a página 39. A gente vai falar dessa ferramenta, Scott, mas aí eu acho que é mais eficiente eu colocar o vídeo lá no grupo, lá. Eu coloco o vídeo tutorial falando. Essa é bem tranquilo. Era só importante a gente entender que os nossos valores, eles influenciam as nossas decisões, tá? Vamos pensar numa metáfora para a gente entender bem valores. Existe uma hierarquia de valores. Vocês vão ver na apostila, no exercício que vocês vão fazer agora, que vai ter na área lá pessoal, profissional, finanças, relacionamento, vai ter uma hierarquia de valores. E nessa hierarquia você vai escolher ali qual que são os mais importantes, os 7 mais importantes, do primeiro mais importante para o outro. E por que isso acontece? Para que você tenha uma noção do que? Primeiro, do que você precisa ter nessas áreas da vida. E segundo, em quais são as partes que você está negligenciando. Porque todas as vezes que você vai contra um valor seu, você se machuca. Então, valores funcionam assim. Vamos imaginar que na hierarquia de valores, a gente conhece uma pessoa que tem primeiro o valor segurança e depois o valor honestidade. Aí a situação é a seguinte, ela tá passando, ela tem um fusquinha velho, bem velhinho mesmo, ela tá passando com o fusquinha dela numa rua que tá um pouco escura e sem querer ela dá uma raspada numa BMW que estava estacionada. Essa pessoa tem como maior segurança, como maior valor a segurança financeira. Então o que ela faz? Ela olha para o lado, ela vê que não tem ninguém, ela vai embora. Porque honestidade é o segundo valor dela. Mas se a gente agora inverte, e se essa pessoa ela tem como primeiro valor honestidade, depois segurança financeira, ela vai arcar com as consequências. Ela vai parar o carro dela, ela vai pôr um bilhetinho da BMW dizendo que ela bateu no carro e vai deixar um telefone para contato. Aí vai falar, nossa, mas... E muito provavelmente o dono da BMW vai entrar em contato com essa pessoa, quando falar com ela, vai entender que ela foi tão honesta que ele não precisa que ela ajude a consertar.
É uma grande probabilidade, ainda dá um emprego para ela. Tem uma história no YouTube de um empreendedor chamado Edivan Costa, eu gosto muito do Edivan Costa, eu vou colocar isso lá no grupo para vocês do Telegram. E o Edivan Costa conta que ele tava começando a carreira dele desenvolvendo e ele queria ser um grande empreendedor e tal. E aí chegou um determinado momento, ele foi atender um cliente e quando ele voltou, acho que com um manual, uma ficha do cliente ou algo assim, tinha dentro desse manual um cheque do cara assinado em branco. E aí ele falou, putz, o cara deve ter errado, né? E aí ele pegou e voltou lá para entregar o cheque pro cara. Quando ele entregou o cheque em branco pro cara, ele falou, olha, isso aqui estava aqui no meio, acho que é do senhor. O cara falou para ele, para. Então, meu, é o seguinte, qual que é a sua história, o que que você faz? Eu quero uma pessoa com essa habilidade, com esse caráter para trabalhar na minha empresa. E esse cara foi um grande mentor dele por muito tempo. E olha que maravilhoso quando a gente segue Porque os o nossos valor valores. dele primeiro era a Honestidade, honestidade. integridade. Então, agora você começa a observar que tudo o que você... Se você entra, por exemplo, num relacionamento, e esse relacionamento corrompe o teu valor e você não sabe se impor porque você tem medo de perder, você vai sofrer, vai culpar o outro. Se você entra numa empresa e você não tem afinidade com os valores dela e de repente eles te falam, como o exemplo perfeito que você trouxe, Scott, você vai te forçar, vai te coagir a fazer algo que você não gosta e você tem medo e você faz, você se machuca. Então, gente, nós estamos nos machucando, sabe por quê? Porque, volto a dizer, nós não percebemos que por não pensarmos em nós mesmos, nós não acreditamos em tudo que nós temos. Você tem aí na sua cabeça um cérebro que é melhor do que qualquer computador quântico que possa ser criado. E se você começar a ordenar esse cérebro de uma forma certa, se você começar a direcionar o seu potencial criativo para construir coisas, ao invés de julgar pessoas, buscar aceitação, conflitos, briguinhas, reclamação, isso tudo é vírus negativo para sua mente. Quanto mais coisa negativa você fala, mais influencia que seus sentimentos estão negativos. Você pode tentar mostrar para todo mundo que você está positiva, mas quando você para com você mesmo e fala, minha vida está uma droga. Por quê? Porque a forma que você percebe a sua história é um reflexo da sua emoção, do seu estado emocional. Então, quando você observa esse positivo, como? A gente cria uma rádio, aqueles rádios antigos que tinha aquele botãozinho, que você via aquele pauzinho vermelho e ficava rodando para um lado e para o outro. Dependendo da estação que você sintonizar, você vai ouvir aquela tonalidade de música. Se você sintonizar uma estação bacana, legal, de pessoas boas, de gente falando coisa legal, você vai começar a curtir. Se você sintonizar só aquela rádio ruim, gente negativa, você vai vibrar aquilo também. Você escolhe aonde você põe. O botãozinho do rádio está na sua mão. Todo dia você pode escolher mudar a estação do seu rádio. É isso mesmo, gente. Eu acho que ficou muito importante para nós aqui a questão agora da valorização. Eu acho que você está percebendo, você que está acompanhando com a gente aqui, que a questão da produtividade, ela é muito importante, porém, muitas vezes não é que você é improdutivo, é que simplesmente você está envolto com tantos sentimentos e pensamentos que isso está tirando o teu foco, e aí você não está conseguindo determinar aquilo e se manter focado realmente, se manter, sabe, fazendo aquilo que faz bem para você. Então, toda essa semana da produtividade, mais do que produtividade, ela é uma semana de convite de você a resgatar a si mesmo. Olhar para aquela pessoa que tem dentro de você, que é a luz. Olhar para aquela parte, porque todos nós somos seres duais. Existe um mestre dentro de mim e um discípulo, em você também. Então, às vezes, eu aceito só o discípulo, que erra, e eu paro de confiar em mim mesmo. Não. O que você vai fazer? Você vai colocar aquela musiquinha de relaxamento ou qualquer uma parecida. Você vai se conectar com você, com a sua história, com tudo que você passou. Lembra disso, nada do que você passou conseguiu parar você, porque você é maior do que qualquer problema. Se em algum momento você acreditou que um problema externo é maior do que você, respira, porque essa não é a sua melhor versão. Isso não tem a ver com arrogância, isso tem a ver com autoconfiança, isso tem a ver com você bater no seu peito e falar assim, eu estou aqui nesse plano, nesse mundo, independente da sua crença, para realmente viver o melhor que eu posso viver, para deixar o meu recado, para mostrar para as pessoas que estão ao meu redor, indiretamente, não porque eu tenho que mostrar, que cada um pode se desenvolver ao melhor. Porque quando você manifesta a tua luz, você dá permissão para que as pessoas ao redor que estejam prontas manifestem a luz delas também. E os seus valores, com certeza, é o melhor caminho. Lembra isso. O amor liberta. Liberte-se. Ame-se. Né? Eu costumo brincar no Banco de Seleção, que eu falo para todo mundo, cara, começa a amar você do jeito que você tá. E depois você vai ajeitando aquilo que não tá legal. Fecha o olho, arranca a roupa, fica pelado na frente do espelho, sai pulando.
ama tudo que tá chacoalhando aí, cara, porque é teu. E se não é teu, você consumiu. Então vamos ajustar tudo isso. Tenho É isso certeza mesmo. que é engraçado, mas é uma metáfora de É amor, isso. cara. Se eu não tô gostando do que eu tô vendo por fora, quem dera o que eu tô vendo por dentro, né? É verdade, Então, Scott. a sessão de hoje foi show de bola. A gente já tem aí mais uns 8 minutinhos aí Eu para quero, cair a live. eu quero falar uma coisa aqui rapidinho. A gente faz umas coisas muito loucas às vezes, né? Você acredita que uma vez eu fui correr com o pessoal lá da época que eu trabalhava na Gol? A gente foi correr num circuito fechado e eu me perdi, cara. Eu me perdi no meio de uma corrida. Olha, todo mundo tem seu ponto maravilhoso e seu ponto esquisito. Eu me perdi, porque eu tava no meio da corrida, meio começou a dar uma vontade de ir no banheiro. Eu falei, eu preciso fazer xixi, cara, eu preciso parar. Aí eu parei, assim, meio que saí, peguei um desvio e entrei no banheirinho, aqueles que eles colocam, sabe? Aqueles que é remoto, é movível, aliás. Sim. Só que quando eu saí, eu entrei pro lado errado da corrida. Não que eu corri contra as pessoas, mas tinha tipo uma volta e eu não peguei a volta. Moral da história, terminou a corrida, todo mundo acabou e eu tava terminando o percurso sozinho. Os caras já estavam na ambulância, a pessoa tinha passado mal. Tava à noite, no final tava 3 dias ariando mais depois, dois, o três. Alex chega na reta final. Mas terminei a corrida, ao contrário, mas terminei. Isso foi uma coisa assim muito esquisita, meu, porque quando você tá ali no momento, eu não sabia nem o que falar para as pessoas. Eu tava com o pessoal da empresa, né? Ainda bem que era o pessoal que dava treinamento, não era o pessoal do meu setor, que senão já era, ia virar motivo de piada. Mas, gente, às vezes a gente tem que aceitar que a gente faz umas coisas meio esquisitas mesmo, e faz parte, gente. A gente é assim mesmo. Eu fico imaginando o cara que fica monitorando a corrida lá com aqueles negocinhos, o cara vê, o que é esse louco? Onde que esse cara tá indo, meu? Então, gente, Exatamente. faz parte. Aceite você como você é. Aceite suas partes maravilhosas. Aprenda a aceite suas rir de partes você, estranhas. dá risada Isso. de você, racha o bico, se curta, meu. Fiz cagada mesmo, tudo bem, bola pra frente, vamos lá. Sempre com o espírito do bem, cara, que vai dar tudo certo. Alex, fizemos mais uma live em dobro aqui, uma sessão em dobro aqui. Show de bola. E amanhã tem mais surpresa, né? É verdade, amanhã a gente tem mais surpresas mesmo. Lembra agora, você vai lá no chat do Telegram, coloca lá o vídeo lá, dizendo por que valeu a pena, o que ficou de mais importante. E depois a gente vai dar um jeitinho aqui, eu vou fazer o sorteio pelo aplicativo e já vou informar aí o ganhador hoje mesmo. Então a gente está terminando agora, que horas são agora? 9h52. Então aí, ó, até as mensagens que entraram lá no grupo do Telegram, até as 23 horas, 23, é isso mesmo, até as 23 horas, tem uma hora, hein, gente? Já para e faz isso lá. A gente vai sortear e amanhã um de vocês vai fazer uma sessão comigo, um de vocês vai fazer uma sessão com o Scott e a gente vai repetir isso aqui até sexta-feira. Legal, show de bola. Pessoal, gratidão mais uma vez. Essa live vai ficar salva até amanhã, meio-dia. Então, essa galera que tá, tem gente que falou para mim, cara, eu trabalho nesse horário, não dá, tal. Até meio-dia assiste. Depois a gente arranca fora. Vamos lá. Cada coisa, a gente respeita também, tem que trabalhar, mas a gente está usando aqui, honrando vocês. Mantivemos 65, 66 pessoas aqui ao vivo. Não é fácil segurar em pleno pico, nesse horário, a galera tanto aqui. Então, de alguma coisa, deve estar, ou eles estão curtindo, ou nós somos dois palhaços, que eles estão se divertindo com a gente aqui e relaxando um pouquinho aí nessa quarentena, Alex. Ó, desde que esteja ficando com uma emoção melhor, tá tudo bem, tá? Sem problemas nenhum mesmo. Grande beijo no coração Gente, de vocês. Amanhã, beijão, 7 horas viu? da manhã, 7 horas da manhã, eu tô lá de novo, hein? Vou botar um videozinho 7 horas da manhã. É isso aí. Um beijão, gente. Obrigado pela audiência. Valeu, a gente se fala no grupo do abraço. Telegram. Tchau, tchau. Até amanhã.